Olá, sejam bem-vindos para mais um e último episódio do Projeto Modo Voo Podcast. Ai, são tantas as emoções que passam por mim nesse momento. Acho que a principal delas é a gratidão por ocupar esse lugar e ter tido o privilégio e a chance de conversar com tantas e tantas famílias que voam, tantas pessoas que atravessam a vida nas suas potencialidades e dificuldades, mas encontram em si, né, e no percurso, as suas respostas, as suas saídas, pessoas, ombros amigos. E que bom que é poder partilhar da vida e que bom que foi partilhar desta viagem contigo que está aí do outro lado. Então, quero te convidar para mais um episódio, o último dessa primeira temporada, que vamos falar sobre o não diagnosticar, na verdade, o não rotular, ou para que servem tantos os nomes que damos aos nossos filhos e as características que eles apresentam. Vai ser uma conversa muito, muito rica e para fechar com chave de ouro essa primeira temporada. Então, apertem os cintos, porque o projeto Modo Voo Podcast já vai começar. Em nome da comandante e da tripulação, desejamos a todos um ótimo voo. A nossa convidada de hoje passou a sua infância em Lisboa e um pouco mais tarde numa cidade menor, cheia de campos e ar livre, na casa de uma tia. As saudades chegaram rapidamente, assim como a adolescência, altura em que começou a questionar-se sobre a complexidade dos relacionamentos humanos. Com uma ligação forte aos animais, por serem mais autênticos e sem duplos sentidos, cresceu e tornou-se médica veterinária. Casou com um Nuno e, aos 28 anos, tornou-se mãe. Consegue perceber um separador claro de si própria antes e depois da maternidade. Considera-se mais humana, generosa e sábia. Essa maturidade veio com a Leonor, hoje com 13 anos, e com a Clara, de 8. Mesmo com uma casa já cheia de vida, há sempre espaço para os animais, 2 gatas e um cãozinho. E para manter tudo em equilíbrio, contam com a presença essencial da Dona Isabel. Mesmo que a motive saber que todos somos estrelas, hoje a estrela é ela, a mãe Sara, que embarca conosco nesta viagem. Será que precisamos mesmo de um nome para isso? Sara, seja muito bem-vinda ao projeto Modo Voo Podcast. É uma honra ter você aqui para encerrar esse ciclo de tantas histórias maravilhosas. Obrigada mesmo por ter aceito esse convite e falar desse assunto que é tão polêmico, talvez, difícil, complexo. O que você acha? Obrigada. Sim, para mim é polémico e sempre alvo de questões e de conclusões novas, não é? Acho que quando falei na minha apresentação, falei de sabedoria e para mim realmente a sabedoria é nós estarmos sempre a questionar e sempre a chegar a conclusões diferentes. Então eu não gosto muito de muitas certezas e com a Leonor é constantemente esse desafio, esse caminho, não é? E acho que aprendi com a maternidade e com a Clara também, não é? Que dá para uma, não dá para outra. O que serve para um, não serve para outro. Então, é assim, venho aqui partilhar a minha experiência. Se puder servir para alguém, ótimo. Mas eu, quando tenho amigas agora que ficam mães, digo sempre: olha, o pior são todas as opiniões que tu vais E receber. não é? E elas chegam tão rápido na maternidade. Diz, olha, estão todas erradas, só te servem aquelas que fizerem sentido para ti. O que não fizerem sentido para ti não é para seguir. E eu acho que, no fundo, foi isso que eu fui aprendendo ao longo da jornada, que realmente é bastante difícil nós seguirmos, não é? Porque as pressões são muitas. Sim, eu acho que hoje, cada vez mais, com até um lado positivo, na minha opinião, né, da melhoria de se identificar alguns comportamentos, traços, diagnóstico, etc., né, os próprios instrumentos de avaliação, a clínica médica, psicológica, etc., melhora e vai afinando cada vez mais. E, por um lado, eu acho que é muito positivo, mas, por outro, realmente, né, faz com que hoje a gente tenha aí vou falar, proliferação de diagnósticos, né? Então, se você tem qualquer tipo de
queixa ou traço ou característica, bate num consultório, você vai sair dali com algum nome, né? Ora bem. E o quanto Havia isso um- nos afeta. Havia um livro, a minha irmã estudou psicologia e houve ali uma temporada em que eu também volta e meia estava em casa com ela e via os livros que sempre me interessou bastante, eu já estava a trabalhar, e ela tinha um livro muito interessante que se chamava Como Tornar-se Doente Mental. Olha, E eu li aquele livro todo, aquele era um livro da Faculdade de Psicologia, o que pegava no manual dos diagnósticos, não é? o DS. DSM, Isso. hoje estamos na versão E disse, 5, Pronto, revisada. na altura não tinha ser tanto, mas e então pegava nesse manual e dizia: Ok, se quer ser depressivo, basta não levantar-se da cama, Por tantos basta dias. não sei quantos, exatamente. Faça assim, faça assado, faça cozido e já vai ter o diagnóstico de depressão. Ou seja, eu achei aquele livro uma delícia. Uma porque ironia, realmente né? ele Acredito. não é? Eu acho que era essencial para os psicólogos, não é? Não é como tentar diferenciar o que é uma verdadeira depressão, que é uma doença, eu não estou aqui a, não é, a desmerecê-la, Claro, exato. Não é esse lugar que vamos de falar. Né? como, ok, agora dava mesmo jeito ter aqui uma depressãozinha e ficar na cama e não me levantar, não é? Como um traço, que eu acho que podem ser traços de personalidade e de caráter, se podem tornar patológicos ou não, não é? Sim, sim. Então achei delicioso, não é? Pronto, e numa criança, não é? Falando aqui do que nos trouxe, no caso da Leonor, ela nasceu muito bem, foi um bebê maravilhoso. A primeira palavra que ela disse foi estetoscópio, Ui. porque eu tinha acabado de sair do trabalho quando a tive e fiz uns flyers e então tinha uma fotografia minha com estetoscópio. E ela dizia mamã e depois perguntava o que era aquilo. Eu dizia era o estetoscópio e ela dizia estetoscópio. Portanto, ela começou a dizer estetoscópio, ela começou a cantar depois começou a contar e só depois é que começou a falar. Foi assim uma coisa muito fora do normal, para variar, não é? Fora do típico. Sim. E ela tinha uma dicção muito boa e portanto, ela passou ali por uma creche onde tiveram assim uma abordagem que, na minha opinião, não foi a melhor. Pronto, onde nos assustaram muito, a dizer que ela tinha problemas e tal, e depois nós mudámos de creche, tinha problemas por causa das mãos, E por quê? Qual era o comportamento naquela não, altura? não tinha comportamento, a educadora, que ainda por cima era uma educadora Waldorf, porque nós fomos para uma escola Waldorf, dizia que ela tinha problemas nas mãos. Uma hipersensibilidade? Não. Que não conseguia apanhar bem as coisas. Motora, então. Sim, mas Ok. não, porque acho que a mão não abria bem, então como a mão não abria bem, estávamos a falar de uma miúda que sempre trepou árvores, sempre subia aos baloiços, tinha um equilíbrio brutal, ela não caía, ela não é? Mas também não era a altura de pegar na caneta, não é? Ainda. Exato. tem Nós isso, começámos a ver quando começou a coisa de pegar na caneta. Mas aquela abordagem não foi da melhor maneira. E então nós mudámos. Que idade? Só pra gente contextualizar assim que a Leonor tinha. Ela entrou aos 2, portanto, ela depois saiu passado meio ano, portanto, 2 anos e meio. Não é? E foi a primeira experiência numa instituição. Exatamente. Até então ela estava em casa. Até os dois, Exatamente. perfeito. Com os avós, com os pais, eu tinha muito apoio familiar na altura e então ela estava muito connosco. O que é maravilhoso, né? Era a única quem tem a criança, possibilidade. portanto há muito tempo que já não nascia ninguém na família, então não tinha assim, eu tive primos pequeninos, mas os meus primos pequeninos já tinham 20 anos, então já não me lembrava bem, mas foi pronto. Depois, quando mudámos de escola, passado aí uns 6 meses, a adaptação correu muito bem, a educadora chamou-nos logo com uma postura muito diferente e eu queria chamar a atenção para isso porque eu acho que a postura como se fala com os pais é mesmo muito importante. Nós não sabemos quem é que está do outro lado, que grau, não é? Que verdade é que a outra pessoa está preparada para ouvir, quem é aquela pessoa, como é que ela vai interpretar aquilo que nós vamos dizer. Então, por exemplo, a postura desta educadora, que foi escolhida a dedo, não é? Porque eu corri as escolas todas e tal. Depois dessa primeira experiência Sim. não tão boa, você, né? Eu sempre fiz muita pesquisa, não é? Porque era a minha filha e aquilo, Deus me livre, não é? Qualquer mãe sabe do que é que eu estou a falar. Então, ela simplesmente disse assim, pronto, começou-nos a falar de tudo o que estava bem, só que ela disse, às vezes a Leonor isola-se
dos meninos e não quer vir fazer as tarefas, não quer fazer as atividades e fica só no puff, assim, fica só assim no puff. Ela xoxava nos dedos na altura, como um movimento de acalmar-nos, tinha 2 anos, não era nada de extraordinário. Sim. Eu não sei até que ponto é que isto é normal ou não, Alejo, eu não sei, não é, ela não disse normal, eu não sei até que ponto é que eu devo chamá-la ou devo deixá-la estar. Ok. Foi isso que ela nos disse, tipo, eu precisava de ajuda para conseguir perceber se eu devo insistir com ela, porque quando eu insisto com ela, ela fica muito chateada, ou se eu devo deixá-la estar. Se bem que há vários meninos que possam ser mais ou menos sociais, ela achava que a Leonor talvez fosse demasiado, não é? Havia ali uma necessidade de brincar sozinha, uma necessidade de estar sozinha, não é? Mais do que com as outras crianças. Ela tinha momentos sociais, mas depois havia muitas, não é? Alturas em que ela não queria participar. Ok. E a educadora veio-nos perguntar, eu gostava de saber a vossa opinião e gostava de saber porque eu não sei se devo chamar ou se não devo chamar. E eu achei aquela atitude maravilhosa. Eu ia perguntar agora se, né? Eu achei aquilo maravilhoso. Eu disse, olha, muito obrigada pela preocupação Ok. e muito obrigada por estar a partilhar E isto por nos connosco. trazer Olha, eu a também questão. não sei, mas vamos saber, É não isso. é? Vamos à procura. Porque isto não foi apontar um dedo para um pai. Olha, sua filha não participa e fica no puff com os dedos na boca e não quer vir e não é normal. E eu tento chamá-la e ela E não tem que ter um vem. médico, e tem que avaliar, e tem que ser Ela muito não vai. rápido. Não, não foi nada desta. Que bom. Não foi. Foi do género, olha, está tudo bem, ela participa, ela, não é? Tinha as avaliações todas. E, pá, eram 2 anos e meio, portanto, ela estava toda, ela faz as atividades, ela está com os amigos, ela gosta, mas há ali umas bolhas, uns momentos, pronto, que vão, não é? Vão estando com presença, não é? Tipo uma vez por mês, não é? Se calhar não 2 vezes por semana, em que eu não consigo Trazê-la de volta para a trazê-la. atividade, para o grupo, que quer que seja. Exatamente. E trouxe essa E eu gostava de dúvida. saber, porque eu não sei se é melhor eu insistir, Ok. se é melhor eu não insistir. E eu disse, ok, ótimo, vamos saber. E na altura eu estava a zeros, não é? Completamente a zeros, completamente a leste do paraíso. Para mim não se passava nada. Mas como eu queria o melhor, não é? E eu tinha uns amigos meus que iam jantar connosco a casa, comigo e com o Nuno, e que dizia, vocês são os únicos pais que conhecem que têm um filho e compram uma biblioteca. Porque como eu lia imenso, Aham. assim, vou ter um filho, agora tenho que saber como é que isto é, não é? Compreendo, compreendo. Então assim, percebo, vocês compram livros, Sim. tipo, eu sim, claro que compro livros, eu tenho que saber como é que isto é. Claro. Mas olha, só um parente sobre isso que eu acho tão relevante a gente dizer, né? A gente se prepara para tudo na vida, não é verdade? Tudo. Tem uma prova na escola de português, matemática, geografia, a gente estuda, se prepara. Se eu sou bailarina, vou fazer uma audição, eu me preparo. Se eu sou cantora, vou fazer um teste, me preparo. Por que para a maternidade não seria assim? Se é o maior investimento da nossa vida. Só um parênteses, porque eu sou a favor de estudar muito para ser mãe e pai e tudo. Sim, mas Tem que acho ser. que, não é, de onde eu vim, não é, a maternidade, na geração, se nós formos para a geração anterior, é uma coisa tão natural, Exato. que se dá tudo por natural. Mas não é natural. Pois, porque nós não somos seres naturais, daí eu ir para a veterinária. Pronto, nós não somos seres, Não, não é? e somos Filosoficamente, mamíferos, não mas somos assim, seres naturais. Qual mulher que sabe amamentar? Somos seres naturais, culturais e bastante complexos. Exatamente. Pronto. E, enfim, vivemos essa modernidade toda que nos afasta um pouco dessa naturalidade. Então, precisamos resgatá-la. E só se faz isso estudando? E então eu, na altura, estava a léguas, porque eu comprava livros, não é, de maternidade, mas tudo muito fisiológico, não é? Porque estava tudo bem. E prático, né? E tudo muito prático. E o filho, ele não segue aquele manual, né? Eu era muito by the book. Sim. Tanto que eu lembro-me quando foi para mudar o berço, eu já estava em aflição, porque ela já tinha 6 meses. E no livro dizia que tínhamos, 6 como tinha que se meses. mudar de quarto. Então obriguei o Nuno a mudar tudo, porque o berço não cabia, tinha que se desmontar para mudar para outro quarto. E depois da menina estar no outro quarto, eu disse, vai buscar o berço que eu não aguento com a menina a dormir do outro. Exato. Vai Vai para o pé trazer de a mim. humanidade dessa relação, né? Então Porque... o berço voltou e o Nuno disse, para a próxima mudas tu, porque tens de desmontar tudo. E acabou por ser uma mudança muito natural, aos 9 meses, numa altura em que eu já estava tranquila, certeza. em que eu tossia e já incomodava. Ela sempre dormiu a noite toda, portanto nunca foi o problema, sempre dormiu a noite toda. Portanto,
acabou por ser uma coisa natural e aí é que eu percebi que não é pelos livros, Sim. é E aí pelo é o meio caso. termo e a flexibilidade da vida que a gente tem que ter, né? Certo, certo. Eu acho que o livro ele é importante, a gente precisa lê-lo. Lá vai estar escrito que o bebê tem que dormir no quarto dos pais ou de um adulto responsivo até os 6 meses de idade. Meu filho fez isso 2 semanas, sabe? Pois. Na terceira, ele gemia tanto, mas tanto, que não dormia ninguém. Ninguém dormia. E naquela exaustão de pós, né? Parto e tudo. Eu preciso descansar. As 3 horas que eu tenho pra dormir, eu preciso dormir. E não posso ficar acordando de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos com o menino. Não dá. Foi pro quarto dele, rapidamente. Isso não melhorou a mãe? E melhorou a mãe? Então a Pronto, gente tem que fim. saber qual é a regra e o que que essa regra protege. Porque a Isso. regra fala da morte súbita, do bebê, etc, etc. Se tem um adulto responsivo, isso pode ser evitado e tal e tal. Mas eu tomei todas as precauções que eu poderia pra deixar o meu filho dormir no quarto dele e eu e o pai dormirmos também, porque senão Claro. ninguém dorme. E pronto. Então, só pra dizer que o livro é importante, mas também flexibilizar e trazer qual é a nossa verdade, o que funciona pra nossa família. E se adapta, se funciona ou não. Exatamente. Isto para mim não funciona, não é? Pronto. Então, Desculpa, a gente emendou em outra coisa. exato. Fomos saber, eu disse, olha, eu também não sei qual é a atitude correta, não é? Se é puxá-la, se é deixá-la estar. Certo. Então vamos saber. E estava a creche, ela, gosto muito daquela creche, era muito familiar e é uma creche muito familiar, onde a diretora já tinha trabalhado numa escola e depois tinha fundado a escola dela e a filha estava a estudar educação de infância e pronto, e tinha uma educadora na altura que era a educadora da Leonor e tal, e a prima também lá estava, era tudo assim, tudo na área da educação. E pessoas implicadas, né? Implicadas, sim. E eu acho que aquilo era um bocadinho uma causa, principalmente para a educadora, tinha trabalhado na educação artística, eles eram muito vocacionados para a parte artística e muito familiares e muito leves, que era um conceito que me agradava. E então eu disse, olha, mas eu não sei quem é que é de consultar. Vocês conhecem alguém? E na altura a Ana disse-me, eu estou a estudar aqui na Paula Fracinetti e há lá um professor um psicólogo que deixa sempre as aulas teóricas todas cheias. Ninguém vai às aulas teóricas, mas à dele toda a gente vai. Porque ele é um psicólogo e é muito bom com as crianças e com os desenhos das crianças e como tirar das crianças e tal. Nananana. E eu, pronto, então vamos marcar para Começar ele. por aí. Posso-lhe dizer que em 13 anos de vida da Leonor, já estamos nisto, portanto, há 11, não é? E eu já consultei dezenas de profissionais, dentro e fora do país, e continuo com ele. Ok. Ou seja, A figura que se foi o primeiro perpetuou. e perpetua e está lá sempre, e aí de lá ir na quarta-feira, sempre como se fosse o nosso, como é que eu hei de chamar? Um porto seguro, talvez, não sei se seria por aí. A pessoa, não é? De referência que nos traz E que traz bom confiança. senso e confiança e ok, a gente pode pôr tudo em causa, mas o professor Júlio está sempre lá. Ok. Este nome eu vou dizer, o professor Júlio Sousa é uma pessoa que vale a pena conhecer. Ok. E então nós fomos lá. E ele fez umas consultas com ela, conheceu-nos e tal, orientou a professora. E pronto, a partir daí começámos a seguir com ele. Em que tipo de trabalho especificamente? Então, seria uma terapia mesmo? Não. Okay. Nós íamos lá, portanto, ele pôs-nos sempre muito à vontade e, no fundo, diz tudo aquilo que os pais querem ouvir, não é? Que a nossa criança não tem problema nenhum, não é? Não tem. E isso é uma coisa que eu acho que dá esperança às pessoas. E mesmo que haja um problema, porque a Leonor foi crescendo e as coisas foram-se manifestando de outra maneira, certo? Ou seja, os sintomas foram aparecendo, não é? Da neurodivergência que ela tem. Ela tem uma neurodivergência, pronto, ela não tem um cérebro, não é? Neurotípico. E há comportamentos que ela faz que são giríssimos, completamente adequados, mas pronto, mas que a fazem ser ela, ok? É isso. Sim. E então a maneira como o professor Júlio, desde o início, nos pôs a olhar para isso e que eu concordei desde então e que tem sido a grande âncora na minha vida é: aconteça o que acontecer e tenha ela o problema que ela tem, nós vamos estar cá para providenciar o que é necessário, certo? Ninguém vai
desistir, nem ninguém vai ver. Mas ela é uma criança em desenvolvimento. Ou seja, o que ela não faz agora, faz daqui a 6 meses, não é? Se eu for escrever isso na pedra, eu estou a quase projetar isso na criança. E aí, então, talvez eu vou, né, fazer uma leitura do que você acabou de dizer, se eu perceber Isso. corretamente. Então, você acredita que ofertar um diagnóstico, ele é exatamente isso, escrever na pedra o que a criança vai ser ou não, entre muitas aspas, capaz de desenvolver? Seria por aí? Depende, Marcela. Eu já acreditei nisso fortemente, hoje em dia não. Porquê? Porque eu tenho a sorte da minha filha ter uma neurodivergência leve, ok? Eu acho que para alguns quadros um diagnóstico pode ser importante, porque define e clarifica o quadro e consegue dar linhas para as pessoas percorrerem, né? não Sim. é? Olha, ok, este diagnóstico, olha, o seu filho tem isto, está a ver, está descrito, ele não é um ET, está descrito, está aqui, não é? As linhas de trabalho são estas, são estas, são estas, vai para a terapia da fala, vai para a Dá terapia contorno, ocupacional. né? E o contorno traz E dá segurança. segurança e dá linhas para trabalhar. Certo. Mas no caso da Leonor, que era um caso mais leve, eu estar a dizer que era um autismo, que era uma hiperatividade, que era o que quer que fosse, eu achava que ia estar primeiro a condicionar o olhar das pessoas que trabalhavam com ela. Então, e nomeadamente os professores, não é? Não tanto os terapeutas, porque a Leonor teve terapia da fala, teve terapia ocupacional, teve terapia com cavalos, teve tudo o que precisava, não é? Toda moeda tem dois lados. Então, ao mesmo tempo que o diagnóstico traz isso tudo que a Sara acabou de dizer, não é de trazer um conforto, talvez mais para os pais, né, para as famílias, um direcionamento das intervenções, etc. Tem um outro lado que é também todas as outras pessoas, digamos assim, nomeadamente, acho que principalmente a escola, Isso. enrijece. Então, a É, fulana acabou. é X e Fim. ela vai ser X para sempre. E coitadinha. Isso a define. Pobrezinha. Exato. Coitadinha. Exatamente. Sempre para trás, não vai aprender isso, vai ser aquilo. E opa, cuidado, E é né? exatamente isso, não é? Que com a Leonor dava para não ter um diagnóstico. A malta dava conta que havia ali alguma coisa que não batia certo, que ela fazia o que queria e que respondia diferente, e as professoras que acompanhavam iam sempre ao professor Júlio. Era muito engraçado ver as professoras antes de irem ao professor Júlio e depois de irem ao professor Júlio. Tipo, o homem fazia magia com elas, Muito bom. não é? Porque as punha ao olhar de uma maneira tipo, ok, como é que vamos ajudar, não é? Ok, tendo o que tendo, seja o nome que for, o que é preciso fazer? É isso. O que é que... Pronto, então ela precisa de terapia da fala, e precisa de terapia ocupacional e precisa, não é? De Não é tapar o sol cavalos com a e tal. peneira, né? Que é bastante diferente. Não. Mas Então, relatórios não tenho. Não tenho relatórios, não está nada escrito. E a escola deve ficar aflita, né? A escola está, quer não está. muito relatório. Não há, não está, não temos, não somos obrigatórios, não é obrigado. Claro que não. E então, pronto, ela continua nesse jardim infantil, portanto, até fazer os 5 anos, não é? Uma boa Correu super escola, bem, correu super bem. E nessa altura nós não fazíamos grande coisa. Pronto, havia altura, já estávamos na ecoterapia, porque aí, como já começa a pega do lápis, começámos a perceber que realmente a pega era muito difícil, não é? E ela, como adorava cavalos, saltou para cima de um cavalo à primeira. Ela fazia tudo em cima do cavalo primeiro e só depois é que fazia fora. Portanto, ela começou a pintar em cima de um cavalo, começou a segurar no lápis em cima do cavalo, porque ela adorava. Ela simplesmente ia aos cavalos e opa, saltava, acabou, não tinha medo nenhum. Sim. E então eles relaxavam, né? E ela fazia as coisas. E ela ia progredindo, não é? Pronto, e ia fazendo. Aos 5 anos, como eu sabia desta coisa de estranhar os locais e as pessoas, não é? E ela estava numa creche muito familiar e que já conhecia e, não é? Muito protegida. Sim. Eu comecei a ver escolas e então decidi-me pelo ensino público e por uma escola que tinha um núcleo de autismo. Ok. E quando disse assim, bem, vamos fazer esta transição um ano antes, para que eles já conheçam a Leonor, para que quando ela for para o primeiro ano, não é? Sim. Ela é de janeiro, portanto tenho uma vantagem, eu ando um bocadinho para a frente, não é?
ela já esteja num ambiente que conheça e elas também já a conheçam e isto possa correr melhor. Sim, e o primeiro ano já é uma grande mudança para todas as crianças, né? Sai Exato. desse ambiente super de brincar, do lúdico, do ser criança, e como se com 6 anos eles não precisassem mais nada disso. Aí vamos para as carteiras, para as cadeiras, para o quadro. Pronto, agora estamos na escola. Não Exato. esquece aquilo. Não precisa mais brincar, não. Agora vamos aprender a ler e escrever. Ui! Então, salto. exatamente, com medo disso, desse salto assim, bem, pelo menos vou ver se consigo já pô-la no espaço. Então nós mudámos-la, tivemos vaga, mas como houve muitas candidaturas para essa escola, formou-se uma turma nova. E então veio uma professora nova, que veio que não conhecia, não conhecia a escola, nem conhecia, nem nunca tinha tido um aluno neurodivergente. Então, quando começou com a Leonor, entrou em pânico, porque ela não segura assim, porque ela não vai conseguir. E depois, o que eu acho que acontece muito nos professores, e que tive que contrariar este processo todo, é que eles estão muito habituados à norma e, portanto, quando há alguma coisa fora da norma, eles automaticamente acham que já não vai ser possível. Tipo, não vai conseguir, ela não vai conseguir fazer para o primeiro ano, como é que vai ser, porque não sei o quê. Professor Júlio, vai para o professor Júlio, ela vai conseguir, eu vou ajudá-la, ela vai superar estas dificuldades. Muito não sei bom. como é que foi a conversa, mas foi isto. Sim. E muda Então, o olhar. E quando a gente mudou o muda o olhar. olhar, muda tudo. Exatamente, Marcela. Esse é o segredo. O segredo, eu acho, de tudo na vida é o olhar que nós temos sobre as coisas. Então eu posso olhar para uma dificuldade e dizer, ok, isto está muito mal, não vou conseguir. Ou posso olhar para uma dificuldade e dizer, ok, não, eu vou-vos ajudar, ela vai conseguir, eu vou fazer o meu melhor, isto vai correr muito bem. E como que só o olhar transforma, sim, o prognóstico, né? Quando a gente encontra pais que estão completamente investidos e crentes no sentido de acreditam que vai sim, vamos conseguir sim, talvez não nesse tempo, nessa ordem, nesse lugar, mas vamos conseguir sim. Claro. Muda completamente o destino e também muitas aspas dessa E criança. aí é que eu acho que esse diagnóstico às vezes pode ser destrutivo. Então, para ter um diagnóstico destrutivo, vale mais não ter diagnóstico. Exato. Agora, se o diagnóstico for construtivo, então sim, vamos lá ao diagnóstico, não é? Se eu estiver muito desorientada e me der linhas de trabalho e eu conseguir ganhar esperança e segurança aí, então vamos. Então lá está, não há mal nem bom, é o que é que se adapta. Para nós, o diagnóstico não ia ser construtivo. Para o nosso ambiente, não é? E porque eu queria lançar esta dúvida nos professores, eu queria que os professores acreditassem nela, eu queria que os professores olhassem para ela, achar que ela era capaz. E que o facto de ter uma perturbação na comunicação, que era às vezes a manha que o professor Júlio nos dizia, manha, não é manha, mas que era um diagnóstico, é uma perturbação na comunicação, que é algo muito geral, não é? Sim. Pode caber tudo. Tem várias, tem as afasias, tem, pronto. Pode ser uma perturbação da comunicação, eu posso não conseguir falar em público, é uma perturbação da Exato. comunicação, Sim. não é? Pronto. Uma timidez, às vezes, pode Exato, causar algum retraimento, sim. E outra coisa que ele dizia é, tipo, nós agora temos a mania que os miúdos, os miúdos ditos neurotípicos, normais, têm que ser todos extrovertidos. E nós não somos todos extrovertidos. A timidez é um traço de caráter, não é um problema de O mutismo desenvolvimento. seletivo, por exemplo. Não é um transtorno de desenvolvimento. Simplesmente ela pode ser mais tímida. E não é? E então, às vezes é muito importante nós não cairmos, porque depois nós próprios é que estamos a fazer. Há um trabalho muito interessante que eu li que nunca mais me esqueci. E que esse é que também me manteve sempre fiel nesta linha. Um trabalho que fizeram de educação, em que disseram aos professores que 5 alunos daquela turma eram sobredotados. Ok. E então disseram, olha, estes 5 são sobredotados. Mas nomearam quem era? Ou... Disseram, ok. este, o Manela, a Sofia, o José e a Maria são sobredotados. E os outros não. E no fim do ano, esses 5 alunos tiveram melhores resultados que os outros. E eles não eram. Sim. Então, o olhar dos professores... Até me arrepiei. O olhar dos professores tem influência sobre o resultado. Então, se eu pego e vejo nos professores que olham e dizem, ai, pois esta menina é autista, coitadinha.
Ai, normal porque que ela ela, não coitadinha, saiba mas ela não escrever. pode. Mas ela não Não, sabe. nem então, nem Olha, não. nem olha. Não vamos olhar quando ela fica nervosa. Não, ela fica nervosa. Não, deixa ela lá, porque Ai, se tirar é deixa, pior. pior. Pá, assim não dá. Contém ironia, só para quem tá ouvindo e não tá vendo. Assim não dá. Sim. Assim não dá, Marcela, assim Sim, não dá. não dá. Assim não vai, porque depois a criança não é estimulada, não desenvolve. É assim, se eu não lhe ensino, houve uma vez um episódio muito giro também. Fomos à pediatra. Eu lembro do meu pai, 5 anos. E ela virou-se e disse assim: então diz-me lá, minha menina, diz-me lá o teu nome. E ela, sou a Leonor. E ela, e diz-me o teu nome completo. E ela, não sei. Pois ela não sabe porque eu nunca lhe ensinei. E eu, de repente, aquilo caiu uma ficha. E eu disse assim: E preciso falar com eu assim, pois ela não sabe porque eu nunca lhe disse. Aí depois viemos no carro a dizer o nome todo dela, na por ela tem um nome enorme, não é? Porque nós fizemos 2 de cada pai e o meu nome também é enorme, e depois o do avô completo, e o da avó completo, e o do pai completo. Aí foi uma risota e tivemos o tempo todo a ensinar-lhe os nomes, mas eu pensei, se nunca ninguém lhe disse, como é que ela vai dizer claro. o nome? E eu acho que caímos muito nesta armadilha. E pronto, a partir daí, não é? O 5º ano correu muito bem, os 5 anos correram bem. O ensino básico, Exatamente, né? Okay. Depois sempre com a presença desse Dr. Júlio, não sim, é? Participando ali. Mas ela basicamente ele orientava a família. Ele era mais psicólogo para nós do que para ela. E aí ele ia vendo a Leonor, nós íamos tendo consultas com alguma regularidade, mas não muito regulares. E os desafios, ela na altura também teve direito a um PEI, veio uma professora de educação especial, e mais para a parte social, não é? No recreio, também gostei muito dessa professora, estimulava muito as brincadeiras no recreio, a parte social, pô-la a cantar, a fazer o festival da canção com os outros miúdos, tudo e tal. E ela também dizia, não, ela não tem problema nenhum, ela vai ficar bem, ela vai conseguir. Também era muito otimista relativamente ao percurso, que era tudo o que nós pais queríamos ouvir, não é? Claro. Pronto, temos uma miúda com mais dificuldades em termos da comunicação, mas eu, mais para a frente, até dizia, pois ela é autista como o pai e a mãe, não é? Porque o pai e a mãe também são assim um bocadinho antissociais, por isso, se calhar. Pois, é isso. Engraçado, você falou isso, eu lembrei de uma coisa, que tem um carnaval, né? E no Brasil ele é muito valorizado e tal. No Rio de Janeiro, então, mais ainda, que tem os desfiles e tudo. E pronto, é muito comum encontrar cariocas, né, que nasceram no Rio de Janeiro, que gostem de carnaval, fantasia e tal. Meus pais sempre odiaram. Então, a gente sempre foi a quem fugia do carnaval. Então, assim, tô fazendo esse paralelo porque eu não gosto de carnaval até hoje. Não gosto da confusão, não gosto. Imagina. Então, por que isso? Porque a minha família nunca me ensinou o nome completo. Nunca me ensinou a gostar de carnaval. Então, eu também não gosto. Eu vejo, tem essas oportunidades e eu fujo. Então, fiz o paralelo com exatamente isso, né? Então, o que a gente vai transmitir para os nossos alunos, ou para os nossos filhos, né? Como pais e como professores, vai ser o que eles vão perpetuar por aí também. Talvez, na fase adulta e tal, eu poderia voltar a me interessar pelo carnaval por outro caminho. Não foi o meu caso. Continuo sem gostar muito. Mas pronto. Mas isso quase que é um distúrbio psicológico. Não é, Marcela, não é? Coitado do meu filho. Meu filho vai pelo mesmo destino. Isso deve ter um nome qualquer. Deve sim. Deve perturbação anti-carnaval, não sei. Exato. Não, mas assim, o facto dela ser mais introvertida ou de, não é? Ou de ter algumas estereotipias e precisar de se acalmar e tal. Pronto, ok. Tipo, o pai também tem muitos tiques, então, não é? Pronto, o que era alteração comportamental, eu acho que aqui a principal base de todo este podcast e toda esta minha vida e todo o evento Leonor Flores é não misturar perturbação da comunicação e de comportamento e emocional com disfunção cognitiva ou com incapacidade cognitiva, não é? E há muito esse julgamento, não é? Na escola. Sim. E isso faz com que
não se estimulem os miúdos devidamente, não se estimulam os miúdos devidamente, eles não aprendem e depois diz que eles não aprendem porque eles são coitadinhos. Exatamente. E nós é um estamos a criar... geral. É um de serviço geral. Porque, inclusive, os outros alunos que estão nessa sala vão também ser condicionados, aí o que eu estava falando, né, de se ensinar a gostar de X ou de Y. Então, eles também serão condicionados a olhar para aquele aluno com um viés, com um olhar, não, é porque, não posso chegar perto porque ela, senão, vai ter uma reação tal e tal. Não, se o professor, que é a figura de hierarquia, mas na verdade nem tanto hierarquia, né? Mas o adulto cuidador, da referência. de referência, perfeito, daquela turma de 20, sei lá quantos alunos, olha para cada aluno com um olharzinho, ele vai contaminar aqueles 25 sujeitos a olharem igual. Exatamente. Então, se a gente pode contaminar no bom sentido, trazendo normalidade também, de novo, com muitas aspas, né? Eu até gravei um vídeo recentemente falando sobre isso. Por exemplo, você falou das estereotipias. A estereotipia nada mais é do que um comportamento regulador. Quem dera, Sara, todos nós pudéssemos nos regular socialmente com movimentos. Porque isso é biológico, inclusive. Se a gente pegar os animais, vou levar aí para como é que é aqueles programas, né? National Geographic ou sei lá o que da vida. Se você pega, por exemplo, tem vídeo, eu posso até talvez ver se disponibilizo, um urso polar, acho que era esse vídeo. Estavam, pesquisadores num helicóptero atrás do urso. O urso rapidamente, aquele barulhão, o helicóptero tem que voar abaixo. O urso sai, fuga. Né? Opa, o que é isso aqui? Vão me pegar. Claro. Fugindo, correndo. Ele foi artificialmente congelado, que é também uma resposta a trauma, a eventos adversos da vida. Então, ele foi artificialmente congelado, porque os pesquisadores tinham que chegar perto dele, né? Ok. Olharam lá, dente, mão, sei lá o que, foram embora. E continuaram a filmar o urso. Sabe como é que ele sai de um congelamento? Com um comportamento, não dá pra falar de estereotipia com animais, mas pronto. Ele se treme todo. Sim. Pronto. Tô falando com a veterinária, eu esqueci. O Peter Levine fala muito sobre isso. Isso! E é um comportamento que até os bombeiros têm que saber, porque se alguém sofre de acidente e fica, não é? Um acidente rodoviário e fica traumatizado, pode não ficar politraumatizado, não é? Fisicamente, mas é um trauma, não é? Porque de repente eu vou andar na rua e vem um carro e passa-me por cima. Sim. É muito natural que a pessoa comece a sacudir. Comece a sacudir para libertar o trauma. Exato. E os bombeiros prendem, porque têm medo não é? do pescoço e que se magoe e não sei o quê. É preciso deixar que essas pessoas traumatizadas consigam libertar, processem no corpo aquele evento traumático. Exatamente. Porque senão fica no corpo, fica retido e depois não consegue só em sessões de psicoterapia que vem cá para fora. Olha, você sabe Peter Levine, maravilhoso, o teórico da terapia psicossomática, da terapia do corpo, ele é maravilhoso. E ele vai aos animais. Sim, ele porque traz toda essa nossa herança. Os animais nós somos mamíferos, são um veículo de verdade, para mim, maravilhoso, porque nos ajudam a ir ao essencial, a ir ao corpo, a ir ao que nós precisamos. A raiz do nosso... Por que a gente se traumatiza mais hoje em dia? Porque estamos cada vez mais rígidos no social. Porque imagina como seria eu ali no meio do shopping receber uma notícia péssima no telefone, né? E começar me tremer. Todo mundo, que pessoa maluca, né? Acho não. A gente desnaturalizou o que é natural. Que a Leonor é maravilhosa nesse aspecto, porque qualquer coisa ela começa aos pulos. Então, normalmente, os neurodivergentes são... Exato, eles trazem isso de maravilhoso. Sem problema nenhum. Exato. E quando as pessoas estão muito tempo lá em casa, ela diz, pronto, está na hora de te ir embora. Adeus, estás na hora de ir embora. Olha, a porta é ali. Exato. Não, essa... Eu não é? Porque depois é o olhar das pessoas sobre a neurodivergência que é uma deficiência. E eu não sei, pode ser deficiente num tipo de comportamento e se calhar super eficiente noutro tipo de comportamento, não é? Depende qual é o objetivo, não é? Qual e é o a objetivo lente que a gente usa, exato. Não é? O objetivo é o quê? Não é? O objetivo, as pessoas dizem, o objetivo é ser feliz. Ok, o que é ser feliz, não é? O objetivo é ser feliz. Ok, uma ser felicidade feliz única, manter sanidade mental. Ok, manter sanidade mental.
Mas isso à custa do quê, não é? Porque os muito normais eu até tenho medo. Marcela, falando aqui com a psicóloga, não Olha, é? eu nem sei o que é ser muito normal, Pois, honestamente. exato, não é? Mas o que é que está para lá para dentro? O que é que está para lá escondido? Exato. Quais são todas as armaduras que a gente usa, né, para caber, para agradar, para, enfim, Sim, ser depende. socialmente Mete o aceito. Einstein no meio da selva, a ver o que é que lhe vale a inteligência. Se calhar não lhe serve de nada. Então, o que é a inteligência, não é? Perfeito. Há muitos tipos de inteligência. E será que realmente, por exemplo, falando da minha filha, que é o que conheço, não é? Mais de perto, conheço outros, mas mais de perto, será que não há outro tipo de abordagem à vida? Não há outro tipo de abordagem em comportamento? Porque aqui, não é? O problema, não é? Grande dos neurodivergentes é a parte comportamental, é a parte social. Não há errado e certo, mas será que nós estamos todos errados e eles certos, ou será que eles estão certos, eles errados numas coisas, nós certos noutras, porque não há errado e certo, não é? Porque é o que é que se adapta ou o que é que convém. Então, será que caminhos é que nós tomamos que se calhar não são convenientes, se eles estão-nos a mostrar outros caminhos que são mais convenientes para atingirmos a tal da felicidade, a tal da paz, não é? Sim, Que a malta plenitude, essa fala, palavra. não é? E Eu adoro olhar para a história, sabe? Porque se a gente pegar a história do desenvolvimento da civilização, a gente vai perceber que a época em que moramos, né, a época em que vivemos hoje, é a melhor época para se viver. Quanto mais para trás a gente volta, mais rudimentares, brutos, e posso até dizer, se não tiver muito forte, animalescos éramos, né? Se a gente voltar lá muito para trás, éramos animalescos. Enfim, aí depende do que cada um acredita de evolução ou não, se viemos dos animais, se fomos criados, pronto, nem vou entrar nessa seara, porque não é o caso. Mas a verdade é, éramos mais brutos e fomos sendo mais refinados socialmente, relacionalmente, né? E para que isso acontecesse e que foi bom, foram criadas certas regras, né, de conduta, de convivência, de o que pode, o que não pode, leis, direitos humanos, né, e tudo isso que nos rege, de novo, com muitas aspas. Perfeito, até aí beleza. Mas hoje, acho que também o mundo oferece pra gente o repensar essas estruturas, porque ao mesmo tempo que elas servem para manter um certo conhecimento da sociedade, das relações. Não sei se eu estou ficando muito filosófica, mas o que eu quero dizer é que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? Nem sei se é esse o ditado, ao mar, à terra, não sei. Mas pronto. Quer dizer, as regras, as leis, os padrões, eles ajudam os seres humanos a encontrarem previsibilidade, até estudo. A gente não consegue falar de ciência humana sem pensar em determinados quadrados, né? Assim, precisamos recortar e recortar e recortar para a coisa ser mais científica possível. Isso tem o seu lugar, ok. Mas por que o outro lado também não pode coexistir com esse, né? Pensarmos, talvez, numa sala de aula com 20 e tantos alunos, que vamos ter uma curva normal de distribuição de sujeitos, como há em todas as curvas normais. Uma grande maioria vai poder seguir esse caminho, mas tem 25 alunos aqui, não tem só 12. Né? E o que a gente vai fazer para olhar para os dois lados da curva? Acompanha o meu raciocínio? Vamos ao primeiro ciclo, que eu acho que é super importante e super determinante. Eu acho que esse primeiro ciclo determina tudo. Sim. Primeiro ciclo, eu vou ter numa turma um aluno que vai ser médico, um aluno que vai ser pedreiro, um aluno que vai ser bailarina, uma aluna que vai ser artista, uma aluna que vai meter as mãos na massa e vai ser cozinheira. Quer dizer, estes cérebros são todos iguais? Exato, não. E nem deveriam. Um que vai gostar mais de trabalhar à noite, o outro que gosta mais de trabalhar de manhã, um que gosta mais de trabalho intelectual, o outro que gosta mais de trabalho com as mãos, um é menos inteligente que o outro. Exato. Não, nem cabe essa comparação, porque não faz o menor sentido. Entendeu essa o que eu quero dizer? É exatamente isso, sim. Então, o que eu acho é que toda essa evolução nos trouxe para o interesse de desenvolver um determinado conhecimento cognitivo para, sei lá, meia dúzia de profissões, que essas é que são as socialmente aceites, não é? Mas a vida não é isso. A vida não é isso. Porque quando rebenta um cano lá em casa, tem que vir o canalizador, não é? Tem que vir o eletricista. Sim, exato. Onde é que vai o PhD? Não vai, exatamente. Não é? A gente precisa de todas essas inteligências, todas essas pessoas. Quando há, não é, que gerir uma turma
Como é que eu admiro tanto a professora da minha filha mais nova e várias da Leonor, que algumas passei que realmente admirava. Como é que elas conseguiam? Fui lá uma vez falar de veterinária, 1 hora com o meu cãozinho. Assim, como é que elas conseguem ter 25 pessoas a olhar para elas, 25 miúdos, cada uma diferente, e gerir aquelas crianças todas? Não é? É um É trabalho... um tipo de inteligência social diferente, porque elas conseguem, não é? De alguma maneira, ter aqueles miúdos ali a aprenderem, mal ou bem, pior ou melhor. E elas também Não estão é? sendo cobradas por um rígido programa e Mas não é? Elas metas. conseguem, sim. Eu acho isto uma capacidade brutal. Eu fiquei lá 1 hora a falar de ser veterinária, que os putos adoraram todos a fazerem perguntas, todos contentes com o cãozinho, e eu saí de lá exausta. E foi 1 hora, ela aguenta aquele dia todo. Ou seja, é um tipo também Há muita inteligência social, há muitas coisas que nós sabemos, só que essa evolução, e eu gostava só de comentar o animalesco, porque os animalescos não fazem coisas, os animais não fazem coisas cruéis, os animais têm comportamentos naturais, e os animais não agem por crueldade, só agem por crueldade quando há realmente muita dor. E o que nós estamos a fazer aqui, estou a falar para a psicóloga, não é? Portanto, deve Estou saber, longe de... é que quando nos reprimimos muito, depois a sombra sai lá para fora, a gente Claro. projeta a sombra lá para fora e depois fazemos coisas de que não nos orgulhamos. Sim, as certo? pessoas que mais ferem estão muito feridas. Exatamente. Portanto, e porquê é que as pessoas se reprimem tanto, não é? É por causa Não tiveram um ambiente propício, não se sentem seguros. das regras, do que é socialmente aceito, do que é socialmente Porque bom, porque vai ser tudo médico é muito... ser bom Exato. e porque ser Porque advogado bom é ser que ser assim, bom. porque ser inteligente é isso. E isso não necessariamente tem a ver com pessoas felizes. Claro que não. Porque eu conheço pessoas, não é? Tenho uma grande amiga que é arquiteta, que é inteligentíssima e neste momento trabalha, ela adora trabalhar com as mãos, portanto ela tem que trabalhar com as mãos e trabalha no armazém com as mãos e é feliz porque não aguentava, não é? A parte. Então, o que é que não é? Conhecermos a nós próprios e sabermos como é que nós somos, Sim. é que eu acho que é o importante e não é para isso que a escola está E aí, vocacionada por hoje em isso que dia. eu falei dessa trajetória, porque éramos muito rudimentares, brutos, etc., mais animalescos, fomos refinando essa forma de nos relacionar, e hoje eu acho que o convite, talvez, se eu pudesse pensar assim, por que que falamos tanto mais, né, de inclusão e respeitar as diferenças, etc., acho que é para isso, para a gente repensar um pouco toda essa Bíblia, talvez nem, enfim, esses mandamentos que a gente criou, e começar a quebrar eles um pouco, assim, né? E sermos mais autênticos nós também. Porque é, permitindo que os outros sejam autênticos, Exato. nós também seremos mais Exato. autênticos. E assim seremos felizes, sabe? Quando a gente Mais respeita felizes, quem porque- somos, a nossa verdade, a gente porque é as com pessoas certeza perdem-se. mais feliz. As pessoas perdem-se no processo, não é? Sim. No processo de ser aquilo que a sociedade quer de nós perdemos de nós próprios. E aí depois não somos felizes. E chegamos lá e somos os grandes médicos, mas somos miseráveis. E somos pessoas miseráveis, porque não somos nós. E é preciso ter muita coragem para voltar a E encontrar-nos. aí vem as depressões, as ansiedades, Aí os vem muito diagnósticos, trabalho para os porque o psicólogos. corpo, exato. Porque a malta nem sabe porque é que está mal. Exato. E acha que, enfim, que vem sei lá da onde. Na verdade, vem toda dessa desconstrução de nós mesmos, né? De não sermos autênticos. Não é? E da sociedade, do que os pais e a escola pedia de nós. Sim. De ser uma coisa que nós não somos. E isso também foi um grande eixo para voltar a todas as decisões que eu tomei com a Leonor, não é? Porque eu não queria que a minha filha deixasse de ser quem ela era. Perfeito. Eu não queria eu queria lhe dar todo o apoio. Óbvio que, não é? Eu sou médica veterinária, se há uma doença nós temos que curar, mas o que é doença e o que não é doença? Então imagina como a minha biblioteca cresceu, não é? Se eu antes já tinha livros. Maravilhoso. Quero ser convidada para ver essa biblioteca. Então, isto para dizer o quê? Portanto, esse 5º ano. Só uma curiosidade. Sim. No ensino aqui em Portugal, né? Nesse primeiro ciclo, é a mesma professora que acompanha os 5 anos? Não. São 4 anos, São né? 4 4 anos e normalmente é a mesma professora. É a mesma professora? Interessante. No Brasil, não. No Brasil é uma professora por ano. Não, aqui normalmente é a mesma que acompanha. E o que é bom e ruim, né? Quando é assim, uma pessoa legal que tá ali, Sim. é ótimo que ela vá acompanhar. Mas o oposto também é verdadeiro, né? Se é alguém que não vai bem ali com o meu filho, ele tá, coitado, preso numa... Muda. Muda de sala? É possível assim, fácil? Eu descobri que era. Ok. Boa notícia, boa notícia. Sim, exatamente. Era uma coisa que eu não sabia.
não é? Correu tudo maravilhosamente, depois do professor Júlio falar com a professora e ela fez os 5 anos lá e fomos para o primeiro ano e tivemos a reunião de primeiro ano e recebemos nessa reunião a notícia de que a professora definitiva, que seria a professora titular da Leonor, estava de baixa. E, portanto, nós íamos começar o ano com uma professora substituta. E eu disse, ai meu Deus, que chatice, por causa da adaptação à pessoa, se calhar era melhor começar logo com a pessoa e tal, não é? Mas nós, na verdade, nunca sabemos o que é que estamos a dizer, não é? Então, porque nunca sabemos, porque no fim estamos sempre dependentes das pessoas. sempre. Sempre. Então, de novo, a regra seria, interessante que fosse antes, para Isso. previsibilidade e tal. Mas é a vida acontecendo, né? Sempre falo isso. A Exatamente. vida acontece fora dos nossos planos. E fora às do que vezes- está no E ainda no ideal. bem, não é? E ainda Então, bem. Num dia antes de começar, eu levei a Leonor à escola e disse assim: olha, filha, amanhã vais começar o primeiro ano, vais aqui para esta sala e a professora vai te ensinar a ler e a escrever. E ela abriu-me assim os olhos e ficou fascinada. Que bom, mamãe! Eu quero aprender a ler e quero aprender a escrever. Porque ela já me decorava as histórias todas que eu lhe contava, já me decorava tudo. Ai, que bom! Então, o primeiro dia de escola foi toda motivada para a Muito escola. entusiasmada. Pronto. Eu fui também, falei com a professora, não é? Que era substituta. Disse logo, ai não, eu vou tê-la mais aqui ao pé de mim. Ela olhou para ela muito primeiras impressões, olhou para ela, deu-lhe logo um abraço. A professora ficou logo com ela e eu pensei, pronto, ok, Acho que vai dar certo. vamos lá ver. Bem, primeiro mês e meio, estava no céu. A miúda ia feliz para a escola. Mamãe, quero ir para a escola, aprender a ler e a escrever. Ia feliz para a escola. A professora falava maravilhas dela, que ela estava atenta, que fazia. A professora de educação especial também, porque ela dizia, ela nem se importa nada que eu apague e que volte a tentar para ela fazer a letra melhor e tal. Uma letra, não é? Terrível, pior que a da mãe. Não é? Sim, tal, apaga e está tudo uma maravilha. Tal. Um mês e meio depois, a professora volta a titular, não é? E a professora de educação especial, o pai fica doente e não sei o quê, e então desaparece, vai de baixa. E a Leonor começa a não querer ir para a escola, começa a chorar, começa a andar para trás. E nós, professor Júlio, Help, help, SOS. Pronto, reuniões na escola, ela nessa altura era acompanhada por terapeuta ocupacional, terapia da fala, fazia os cavalos, pronto, enfim, do professor Júlio, não é? 4 profissionais que acompanhavam a Leonor há 2 ou 3 anos, que a conheciam muitíssimo bem. E nós a falar com a professora, ai não, porque eu sou especialista nesta área. E estes meninos eu tenho que os dobrar, tenho que os quebrar. Portanto, quando ela não quer fazer, eu pego nela ao colo e dou-lhe umas palmadinhas. Como? E eu disse, professora, quando algum outro menino não quer fazer a tarefa, também faz isso? Não, não faço. E eu, então porquê é que faz com a minha? E eu tipo, pois, não, mas a miúda tremia, aparecia-me com o lápis assim pequenino, sabes? Porque ela quebra o lápis e eu volto a afiar. E ela volta a quebrar e eu volto a afiar. Mas eu já sei como é que é estes meninos, é quebrá-los. Estes meninos. Estes meninos já é não- quebrá-los, é dobrá-los. Eu pensei, boa sorte, eu sei a filha que tenho. Se tu vais querer quebrá-la, vais perder. Tipo, não dá. Não dá. Porque ela faz aquilo que acredita, ela é autêntica. Nossa, e palmadinhas. Palmadinhas e colinhos, com 6 anos. Portanto, isto é a humilhação de miúdos pequenos, não é? E eu pensei, não faz isso com mais nenhum. Porquê que faz com ela? Pronto. Reunião, pedi para ela falar com o professor, não quis. Para falar com as terapeutas, não quis. Quis que nós falássemos com uma psicóloga ou uma terapeuta, já não me lembro, que ela confiava muito para ver se ela conseguia. E nisto eu levava a miúda para a escola, ela tremia-me, não é? Chorava-me, começou-me a andar para trás. Eu a falar com os terapeutas todos, com o professor Júlio só me dizia, a menina não pode estar sujeita a esse estímulo muito tempo. E um dia, estávamos em novembro, nós começamos as aulas em setembro, estávamos em novembro e eu pensei, e eu estava convencida de que uma vez inscrita eu só poderia mudá-la no próximo ano escolar. Eu não sabia que se podiam fazer transferências de escola. No meio do ano, nem que se podia inscrever no meio do ano. Tem que ser de escola, não pode ser de sala, de turma.
Para manter pelo menos alguma familiaridade, porque senão é... Já vou responder essa pergunta. Aliás, eu não, a Leonor. Hum. E até que chegou um dia em que eu disse, acabou. Tu não vais mais para a escola, hoje estás doente, porque eu não sei mais o que é que tenho de fazer. E disse tipo, não, isto é um exagero, não vale a pena. Pronto, ela teve não sei quanto tempo, pouco tempo, não é? Ia piorando, e eu assim, não, isto não faz sentido, não vais mais para a escola. Liguei para a escola assim, a Leonor está doente, não pode ir. E estava doente à Sim, maneira dela. emocionalmente. E eu disse, meu Deus, o que é que eu te vou fazer? Estamos em novembro, isto só é para o ano, o que é que eu vou fazer? Entretanto, eu tinha andado a tentar contactar, porque a professora substituta tinha-me dado o e-mail. E eu tinha-lhe mandado um e-mail a perguntar onde é que ela estava e a pedir ajuda, porque assim tinha corrido tão maravilhosamente bem com ela, Sim. porque é que agora estava a correr tão mal? E ela mandou-me um e-mail a dizer assim, oh mãe, mas não precisa de estar aí, pode pedir uma transferência. Eu disse, onde é que está? Que eu vou atrás de si para onde for. Uhum. Onde é que está colocada? E ela disse, mas estou a dar aulas ao 4º ano. Ah, Não dá. E não dá tanto. Não dá. Ok. E depois deu uma sugestão de uma escola. Uhum. E disse-me, olha, pode tentar esta escola, que eu sei que aqui tratam bem os meninos. E eu liguei para a escola e disse, mas eu posso mudar assim a meio do ano? Eu, pode, eu, pronto. Era o que eu queria ouvir. Uhum. Liguei para a escola, sim, tem vaga na turma da professora Filipa. E eu, ok. Então, mas olha, a minha filha, pronto, tem necessidades educativas especiais, eu vou precisar de saber se ela se dá bem com a professora ou não. Sim, ok, então pode ir amanhã, lá no intervalo, às 10h30, conhecer a professora. E eu disse à Leonor, olha Leonor, hoje vamos conhecer uma escola nova para ver se tu gostas e tal. Vais conhecer a professora Filipa e tal. Ela ficou assim um bocado coisa. Está bem, lá Tudo fomos. melhor do que onde eu estava, não é? Não, lá fomos. Bem, nós viemos para fora, ela ficou com ela no intervalo. Quando chegámos no intervalo, que os miúdos estavam a entrar para a sala, ela já dizia, pronto, mamãe, tchau, eu fico aqui com a professora Filipa. Adorou-a. Ai, que... No dia seguinte foi para a escola, tipo, no dia seguinte eu, ok, então podes ir no dia seguinte. A professora quase teve a dizer, não filha, tens de ir, amanhã vens. Teve que ser a professora a dizer, ela já não queria sair. Uhum. Mudou para a escola nova, já Ai, almoçou que lá, bom. e eu, então e os almoços, e tudo a correr maravilhosamente bem. Adaptação? Onde é que está a adaptação? Onde é que estão as necessidades de conhecer o espaço? Exato. Onde é que estão as necessidades Não de... precisa, exato. Essa é a regra, né? É isso. É o que seria. Não é? E Ai, porque geralmente, é novo, porque não conhece e exato, tal. na Olha, maioria dos casos é melhor, mas não quer dizer de novo que vai funcionar e vai ser o único exatamente. caminho. É E a lá tal da está ela. flexibilização que eu falo, né? Isso. É E lá quebrar um está pouco ela. essas. Adorou sempre ir para... Ias para a escola feliz, mamãe, vou para a escola da professora Filipa. Mamãe, vou para a escola da professora Filipa. E é Feliz da vida. importante, eu acho também, até no início estava falando do estudar para ser mãe e tal. E aí peguei aqui um gancho das cestas, né? Eu era aquela religiosa das cestas no horário, no jeito, no escuro e tal. Aí veio um dia a vida e me fez esse convite. Ah, tem um aniversário de uma amiga sua em Esposende e não vai ser para ser no quarto, né? Não vai dar para ser. E aí, você não vai no aniversário? Isso. Não, vou. Aí ele vai se adaptar. Eu vou dar o melhor que eu posso naquele ambiente, vou levar um berço, não vou botar um menino em qualquer lugar, mas ele vai ter que se adaptar. Um dia, né? E é importante isso, né? A gente também, senão é uma ultra mega proteção e tem que ser assim, não, o cabelinho tem que estar aqui, tem o brinquinho, a roupinha. Não, vai ser do jeito que for possível e tá tudo bem, e com carinho, com amor, com respeito. Olha, o berço é assim, é diferente da casa. Conversar com a criança, olha, não vai dar pra gente ir antes, vamos ter que hoje experimentar, né? As crianças, elas conseguem perceber muito mais do que da vida se a gente contar pra elas. Sem Não é dúvida. arrastar, não entende. Entende. Entendo. Olha, não tá bem nessa escola, vamos tentar outra? Vamos, pronto. Não, ela ficou feliz da vida, tanto que às vezes ela ótimo. não queria ir. Ela ficou lá 2 anos nessa escola. E às vezes ela não queria porque estava a chover, e quando estava a chover eles punham os miúdos num espaço mais pequeno, aquilo fazia muito barulho e incomodava. E então às vezes ela dizia que não ia para a escola. E nas primeiras vezes que isso aconteceu, eu até fui mazinha, disse assim, não queres ir para esta escola? Está bem, amanhã levo-te para a escola da professora Paula. E ela, não mamãe, vamos para a escola. É porque Até fui mazinha, ela não esqueceu. Ela assim, Olha, não, mas mamãe, vamos para esta escola. é importante a gente ensinar também as Todos crianças a nós. desenvolverem algumas habilidades no desconforto. E eu acho que todos nós sabemos quando nos sentimos respeitados e quando nos sentimos olhados com bons olhos. Todos nós. Sejamos neurodivergentes, neurotípicos, deficientes, não é? Super dotados. Todos nós gostamos de ser olhados com respeito e todos nós gostamos que nos tratem
com respeito. E olha que coisa maravilhosa que você fez. Nem foi mazinha, não. Você podia ter feito, não, para de ver escura, vai ter que ir pra essa escola sempre, que eu tenho que trabalhar, sei lá, né? Normal. Normal. Mas não, você falou, não quer ir, tudo bem, não tem problema. Sem briga, sem discussão, sem nada. Então eu te levo pra outra escola que não tem esse lugar. Ela pensou, opa, não, prefiro o apertado. Sim, Prefiro o barulhinho lá do que... E sendo, não é? Sendo crianças que são olhadas com bons olhos, elas desenvolvem melhor, não é? Tudo é dar mais opções para que elas desenvolvam no seu melhor, porque são cérebros em desenvolvimento, não são adultos. São pequenos adultos. Que é outra coisa que eu não compreendo às vezes, porque na lei portuguesa há flexibilização de conteúdos até ao 4º ano. Como os alunos estão com a mesma professora até ao 4º ano, está escrito na lei que se podem flexibilizar os conteúdos. Faz todo sentido. São cérebros em desenvolvimento. Não vão desenvolver-se todos igual. Um vai ser pedreiro, a outra vai ser bailarina. Não têm o mesmo cérebro. Certo? Certíssimo. Uns vão para português, vão escrever textos maravilhosos, não sabem, outros vão para matemática. Não têm o mesmo cérebro. Então, em cérebros em desenvolvimento, eu posso flexibilizar conteúdo. E a professora pode ir dando os conteúdos, desde que no 4º ano tenham os conteúdos mínimos, não é? Adquiridos para passar o de próximo ciclo. ciclo, sim. Ai, mas o 2º ano ainda não adquiriu, ou adquiriu, e agora o 3º ano, assim, assado. Quer dizer, às vezes sinto uma rigidez nos professores relativamente a currículo, isso, e acho que realmente, não é, o Ministério também tem muito que andar, não é? Ser professor hoje em dia é muitíssimo exigente, e vai daqui o meu respeito para com os professores, Concordo plenamente, sim. porque... E os professores de educação especial ainda mais, eles passam a vida à volta de papéis a fazer... Eu uma vez perguntei a uma professora de educação especial da Leonor, diga-me lá, passa mais tempo a fazer papéis ou com os meninos? E ela quase que lhe vieram as lágrimas aos olhos. Muita burocracia. Eles passam mais tempo a escrever o que estão a fazer e a justificar o que estão a fazer do que com os miúdos. E isso é falta de presença. Não quer dizer que as pessoas não tenham que ser supervisionadas. São crianças, é sério... Vamos com calma, não é? Pronto. É preciso saber o que estamos a fazer. Mas é assim, se eu passo mais tempo a preencher papéis, não é? A mesma coisa, se passar mais tempo a preencher fichas que a atender animais, alguma coisa não está bem. Exatamente. Alguma coisa tem que ser aqui revista no Não modo é e no o sistema. que faz, mas é como faz, Não né? é? Alguma coisa está aqui mal, O não é? nível do investimento que eu dou para um papel e para o pensar, e será que a prática é igual que eu coloquei no papel? Exatamente. E será se o que aluno eu estiver com dor de barriga naquele dia, ou indisposto, ou porque não dormiu bem? Eu fiz Claro. avaliação neuropsicológica há muitos anos. E a minha primeira pergunta é, como é que você está? Você está bem? Porque se a pessoa não estiver bem para fazer uma avaliação... Primeiro que eu nem gosto dessa palavra, mas aí é outra discussão. Pronto. Exato. Eu também não. Ela tem que estar bem. Ela tem E que mesmo estar que não esteja. E eu tenho que olhar E mesmo aquelas que não respostas esteja. sabendo se ela dormiu bem, se ela tá alimentada, se ela teve um bom dia na escola, se choveu, se ela tem medo de trovão, se não. Teve uma E se avaliação que calhar- tava chovendo tanto, Sara, tá? Uma trovoada lá fora, e o menino não parava. Não parava de olhar. Ih, esquece isso aqui, ó. Fecha, vamos brincar de outra coisa. Porque não adianta isso aqui nesse dia. Não adianta. O que eu vou avaliar aqui? E se fizer, se calhar, daí a 6 meses? Já está diferente. Com certeza. Mas, inclusive, Lembra que eu lia se muitos espera que livros? Ano e meio, não é? Verão, é hora do desfralde. Ah. Vamos tirar os tapetes Muito todos da casa. Livre. Vamos. Li xixi por todo lado. E ela xixi. E eu passada da cabeça. E eu, ai, uma coisa que a minha mãe já tinha muito. A minha mãe punha-nos no panico a partir dos 6 meses. Ui. E eu, o meu pediatra ria-se. O pediatra, ele dizia, mãe, eu adoro quando ela me dá estas explicações fisiológicas. Mãe, o controlo dos esfíncteres é uma questão de maturidade do sistema nervoso central. Portanto, é uma questão neurológica. Primeiro há o fiz, estou toda molhada, não sei o que é que aconteceu. Depois há o estou a fazer, olha, estou a fazer. Depois há a consciência do vou, não é? Vou fazer. Só quando há a consciência do vou fazer, só quando o sistema neurológico está maturado nesse ponto, é que
a criança tem a opção de dizer, ok, vou fazer. Então vou fazer ali, que é onde faz toda a gente. Isso. E toda a criança vai fazer isso. Ok? Eventualmente, com certeza. Toda vai fazer isso. Sim. Não é? E, portanto, não vale a pena andar com treinos, porque se a parte neurológica não estiver madura, isso é uma questão de mais mês para a frente, mais mês para trás. Não é no verão porque nos convém secar as roupas. Não é porque nos convém secar as roupas. Não é? É uma questão neurológica, é mais treino, não vale a pena. Exato. Mas eu dizia, pronto, desisti do treino. No verão, desisti do treino. Não me interessa. Vais de fraldas para a faculdade. Não quero saber. Estou farta de limpar xixi. Desisti. De repente, fim de setembro, e a Leonor levanta-se e vai à casa de banho fazer xixi, sem ninguém lhe dizer nada. Nunca me fez um único xixi na cama. Um único. É isso. Fez sozinha o desfralde quando estava na hora. Eu fiquei assim. Já com a Clara foi completamente diferente, porque chegou à altura da creche do verão e eu, não, ela não está pronta, ponha a fralda. Ai, mãe, mas se não treinar, depois a menina fica confusa. E eu não fica nada confusa. Não fica. Oh, filha, tu não queres fazer xixi, porque ela já estava a brincar, entretida e pronto. Claro, e tinha que parar toda a imaginação. Fiz o desfralda em novembro. Digo assim, olha, eu acho que ela agora já está pronta, porque ela já... Eu assim, filha, queres tentar? E eu, olha, se não der, não há problema, pomos outra vez a fraldinha, está bem? Queres tentar agora? E ela, quero, mamãe. Eu, pronto, então vamos tentar. Toda a gente olhar para mim. Como fazer o desfralda em novembro? Frio. Nossa, realmente. Sempre, impecável. Nunca fez xixi fora do sítio. Estava pronta. A Fátima, que eu adoro, que adorava a Clarinha, que era uma auxiliar já muito antiga da creche, não é? Ela estava, que foi a creche da Leonor, que eu adoro, veio ter comigo a dizer, mãe, nunca vi ninguém fazer um desfralde tão rápido. E eu, pois... Que é respeitoso, que espera o tempo da criança. Porque estava na hora, E porque tava ela na já hora, estava exato. funcionalmente pronta para fazer. Isso. Não era 2 meses antes, era 2 meses depois. Exato. E que se fosse um ano depois. Eu sei, mas era o desenvolvimento neurológico normal, 2 meses depois ou 2 meses antes. E às vezes as pessoas esquecem-se que isto aqui também é biológico. E que se uma criança está em desenvolvimento e o cérebro cresce até aos 22 anos, é normal que a avaliação que eu tenho agora não é a mesma que eu vou ter daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Sabe uma coisa que eu falo muito quando eu dou orientação parental para os pais, que vem, às vezes, né, com essas aflições e tal, mas ele não entende, blá, blá, blá. Eu falo o seguinte, água é H2O, concordamos nisso, não é? Mas eu consigo ensinar para o meu filho, que tem 1 ano e meio, que a água é H2O? Impossível. E aí isso talvez faça dele um incapaz, né, de compreender. E a informação é correta. A água é H2O, Certo. 2 moléculas de hidrogênio com 1 molécula de oxigênio. Mas o meu filho é incapaz de perceber isso. E não é porque ele é burro, porque ele tem transtorno de sei lá o quê. É porque ele tem 1 ano e meio. Exatamente. E ele já sabe que água é para beber. Primeira palavra dele, Sara, água. H. Foi a primeira. E ele sabe, ele pede água, ele identifica a sede, a gente vai pra piscina, e ele fala piscina, e ele gosta da água da piscina. Ele já identifica água em diversos contextos, mas H2O ele não dá. Para uma de 3 anos, também não. De 6, também não. Talvez ela repita, mas ela não sabe o que é. Então a gente deixa essa informação que é verdadeira para um cérebro que já está capaz de perceber essa informação. E também a perceber num nível muito imaturo, talvez, que não sei quando é que se vê H2O, sei lá, com 14 anos na química, não, nem sei. Mas pronto. E eu, na minha vida, várias vezes tive esse insight de, nossa, aprendizados escolares, adulta, 20 e poucos anos. Se eu tivesse esse cérebro de 20 e poucos anos na altura, quando eu aprendi isso, era completamente diferente. Então é importante a gente ter essa clareza de que água é H2O, mas não é para toda a gente. Para uns vai ser só água de beber, depois água do mar. E assim vai. E que o cérebro se desenvolve. Isso, Então, e se amplia. Às vezes, quando nós damos o diagnóstico e dizemos que aquele menino tem problemas, as pessoas deixam de investir nele e então ele nunca tem a chance de perceber, de alguém lhe dizer que a água é H2O. Exato. Quando está pronto para isso, aos 14 anos, se Exato. calhar, na química. Exato. Porque nunca ninguém lhe vai dizer e ele também vai achar que não sabe, porque lhe disseram que ele não sabe. Não é? É aquele feito do elefante, que a gente se prender o elefante a uma cadeira, não é? De plástico. De plástico pequenino, ele não consegue sair Ele vai dali, ficar quando for amarrado. grande ele acha que também Exatamente isso. é exatamente a mesma coisa. A gente tem que dar oportunidade para,
né? Oferecer a Exatamente. informação num cérebro, num momento em que a pessoa esteja capaz. E ao outro lado também é verdadeiro, quer ver? Eu tive um aluno sobredotado, sem dúvida. Ele tinha 5 anos na época. E era pandemia, então era aula online. E eu acompanhava ele em algumas aulas. E a professora estava querendo construir o número 20. E aí perguntou para os alunos, 20? Aí os alunos, 15 mais 5, Uhum, alguns mais avançados, 30 menos 10. Conseguiam, uhum. assim, 10 mais 10, iam, né, tentando alguma coisa. Ele, raiz quadrada de 400. Uau. Eu, calma aí, é? Exato. Eu nem com o meu cérebro de 42 lá chego agora. Assim, era outro cérebro, Outro cérebro. E às completamente. vezes não depende do tamanho, depende também da nossa. Matemática não dá. A Leonor Uhum, sai a mim, igualzinha. A gente sim, não gosta, não dá, não processa. é diferente. É E é diferente, não dá, diferente. não gostamos, pronto. Opá, mas eu, não é? Entrei em veterinária, tive boa nota a matemática, a média de veterinária era altinha, não é? Não fui para a medicina porque não quis mesmo estudar os animais e só consegui estar onde estou agora porque tive uma professora de matemática do terceiro ciclo que era completamente As apaixonada, relações, olha as relações. apaixonada por aquilo que fazia e transmitia-nos uma paixão e era espetacular. Vamos fazer esta função hoje. E eu, olha, agradeço-lhe, porque se não fosse esse entusiasmo e essa dedicação, eu Uhum. nunca tinha conseguido superar. Estamos a falar de 10º e 11º e 12º, a matemática de ciências que é preciso fazer, que eu não Uhum. gostava de fazer, não é que não percebesse, mas não, aquela coisa dos cálculos e de fazer, não é que não decorasse, é Era mesmo o penoso, era. raciocínio, para mim era muito penoso. Aham. E se não fosse esse entusiasmo e esse envolvimento e esse estímulo dela, eu não tinha conseguido a nota que consegui, não tinha conseguido a média que consegui fazer aquilo que fiz. Portanto, Uhum. realmente eu acho que ser professor é a profissão mais importante do Ah, mundo. e são as relações, sem dúvida, né? Mais Que importante do mundo. estimulam. Sim. Isso me faz lembrar uma história também, que na época para nós é o ensino médio, né? Que é o secundário Uhum. aqui. O que você vai querer fazer, etc. E no Brasil não tem, todo mundo segue o mesmo currículo, igual, até o fim. Não tem Uhum. separar por área. Pronto, é assim. E aí, o que que vai querer? O que que vai querer? E aí, semana de palestra de profissões na escola. E eles convidavam profissionais muito felizes no que faziam, muito competentes, e eu saía de cada palestra falando, quero ser isso. Claro. Porque Cada palestra. captava aquela paixão. Exato, era contaminante. Aquele homem, aquela mulher falando daquele jeito do trabalho dela, de como que ela se veste, o que que ela faz, o relatório e o número e o desenho. Olha, cada palestra era uma certeza. Eu ia ser arquiteta, médica, advogada, engenheira, tudo, 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 tudo. Tão Eu ia bom. ser. É maravilhoso, Mas eu né? acho Ser que isso é que é contaminada. parte de ser professor, não é? Porque depois acende alguma Uma luzinha em alguém, né? luzinha, não é? Sim, Porque os cérebros vão ser todos diferentes, é isso. não é? Acho que estamos no nosso tempo, assim, mas eu Estamos. acho que vale muito a pena a gente explorar também uma trajetória que a Sara fez Uhum. no homeschooling, né? Como é que foi Sim. essa decisão? Então, depois, vamos voltar aqui à Leonor mais rápido, que acho que já está tudo dito. Eu mudei-a de escola, portanto a adaptação correu muito bem. Ah, ela gostava muito da professora, portanto ela estava sempre colada à professora, inclusive temos que arranjar uma professora para estar com ela, para ela não estar sempre tão dependente da professora. Uhum, E depois entrou o Covid. ok. E o Covid veio em março, ela estava no segundo ano, e portanto nós íamos todos morrer, não é? Portanto nunca mais ninguém se viu. Aham. Começou as aulas online que ela não foi capaz de acompanhar, porque ela olhava para a professora e para os amigos e chorava a dizer, não é? Porque sentia aquele stress Sim, a todo. saudade. Então ela não conseguiu acompanhar, então a professora disse: Eu não tenho como avaliar, porque o ano letivo dela acabou em março e eu nunca Uhum, mais a vi e não tenho como avaliar, portanto ela vai suspender, não é? No segundo ano, vai ficar retida, não é? Chumbou o ano, mas ela vai ficar comigo, não se preocupem, eu vou tentar desenvolver uma metodologia de projeto para acompanhar, porque eu acho que é mais adaptada ao contexto dela. uhum. Hum, e nós gostámos muito da professora Filipa e gostámos muito da escola, mas achámos que ela era só uma, não é? E Sim. dissemos assim: bem, ó professora, a metodologia de projeto para a Leonor e a outra metodologia para os outros, não é? Não.
isto não vai funcionar. Uhum. Então fomos atrás da escola por excelência de metodologia de projeto, não é? Pronto, Sim. fomos até para fora do Porto e fomos atrás dessa escola. Que no primeiro período, portanto, ela foi repetir o segundo ano, no primeiro período correu tudo muito bem, ela veio para casa, vieram para casa a dizer, mãe, ela fez um trabalho excelente sobre a implantação da República, a monarquia, não é? Por causa do 5 de outubro. Ai, ela soube-me dizer a diferença entre os portugueses entre os reis e os presidentes da República. Eu até achei aquilo um bocado too much para o segundo Eu ia ano. perguntar agora. E eu assim, como Ai, assim? meu Deus, é assim que fazem? Como assim? E eu assim, ai não, eu percebi perfeitamente que ela sabe a diferença entre presidentes da República, não é? E a monarquia. Eu pensei, uou, ela realmente ouvia aquelas canções da Maria e cantava aquele CD todo seguido, mas achei assim até um bocadinho, pronto, ok, ainda bem que está a correr Se tudo bem. acompanhou, isso foi bom Ainda pra bem que está a ela, correr tudo ok. bem. Depois de fevereiro veio o Covid de novo, não é? Ah, Pronto. sim. Então veio o Covid de novo em fevereiro. Nessa altura ela já não ficou em casa, porque como tinha a educação especial, eles iam à escola, mas todos os outros estavam em casa. E, portanto, o acompanhamento também era meio feito online. E depois voltou toda a gente para o terceiro período. Os professores voltaram todos estressadíssimos porque tinham que dar a matéria toda no terceiro período, que não tinha sido dada, e portanto estava tudo em pânico. E por isso como é que reage a Leonor, não é? Começa a boicotar. Então, sim. Começa E a sente boicotar. essa vibe toda. Claro. Começa a boicotar. E então os professores todos estressados, não é? Para darem as matérias, para acabar e tal. E a Leonora não corresponder, não é? A não fazer. E chegava a casa e chorava. E os amigos a dizerem-me: ai, a Leonor anda triste, chora todos os dias na escola. E a Leonor dizia-me: a professora está triste comigo, mamãe, a professora está zangada comigo, mamãe, a professora está triste comigo, mamãe, a professora está zangada comigo. E eu a dizer isto à professora, e a professora a dizer-me, eu assim, ó professora, mas diga-me lá, está zangada e está triste ou não está? E ela, eu estou, mas não lhe digo. Desculpa. Foi. Muito bom. E eu, pronto, ok, professora, e acha que ela não dá conta? Mas eu não lhe digo nada. Mas pronto, é que nós temos que ela tem que fazer as fichas como aos outros e tem que dar a matéria como aos outros e não sei o quê. E eu, pronto, olha, ardeu. Isto não se vai conseguir fazer nada. Nessa não vai. Então ela forçou, porque depois o que aconteceu? Eles pediram-nos medidas adicionais, disseram, ai, porque ela como não faz os trabalhos, vai para medidas adicionais, e indo para medidas adicionais... pronto, nós temos aqui workshops de cozinha muito bons e, portanto, vamos ensiná-la a cozinhar e a fazer as coisas básicas e está tudo bem. E isso é medida adicional? Medida adicional Não é sabia. quando... Sai do currículo? É assim, as medidas de educação especial, não é? Tem as medidas seletivas em que tem que dar todo o currículo que... as matérias têm que ser dadas, só que os professores têm flexibilidade sobre a maneira como o fazem. Ok. E sobre os materiais de avaliação, podem ser dados de várias maneiras, têm flexibilidade. Esse para mim devia ser o que... Exatamente, exatamente. Para mim toda a gente devia ter medidas seletivas, mas Exato. pronto, não é um problema. Mas pronto, isso é outro podcast. Sobre com professores e com educação, não é? Exato. Marcela, não acabar mais. E depois há as adicionais, em que nós só vamos dando conforme o que o aluno consegue. O que é que isto quer dizer? Eu vou deixar de o estimular. Eu vou dar-lhe o que ele quer fazer, e depois ele não quer fazer, e vou formar um pensionista. Basicamente, vou formar pensionistas. Sim. Porque se eu vou numa segunda classe vestir uma miúda com 8 anos e vou ensiná-la a fazer bolos e a cozinhar, eu disse, não é E preciso. nada contra os bolos e cozinhar. Nada contra isso, mas é isso Que eu fique ensino. claro. Nada contra isso. A questão é, eu vou, epá, e aí nós dissemos, olha, ok, isto vai ter que acabar, não dá, conhecemos pessoas que nos ajudaram muito, a professora Fernanda ajudou-nos muito. E imagino que seja um ciclo de uma viagem de só ida, né? Você Não. vai pra... Digo assim, Não, exatamente. você vai pra medida adicional e não sai mais dela nunca mais. Bem, sofremos uma pressão terrível na escola, a psicóloga da escola, uma pressão terrível, porque nós é que éramos o problema, porque ela não ia conseguir, a professora estava extremamente preocupada porque ela não ia conseguir acompanhar o currículo do terceiro ano, que era muito exigente, eu a pensar, epá, há uns meses estava-me a dizer que ela percebia a diferença entre monarquia e república, agora ela já não é capaz de perceber nada. Quer dizer, a miúda chora, vocês estão todos estressados. Ela chora todos os dias porque sente que a professora está triste com ela e está zangada com ela e a professora continua a insistir. Epá, e o problema é que a minha filha não compreende? Não é esse o problema é que ela está em stress.
e ela está em pânico. E assim ninguém aprende. E Em ela, pânico, e ela tá ninguém. demonstrando que gosta dessa professora Sim, e que tá ali numa num aflição conflito, tão porque ela está a grande. sentir o conflito da professora, porque a Exato. professora está em conflito, porque realmente não é vir do Covid, sair do Covid e achar que os miúdos aprendem em diferido como aprendem, não é presencial, já estamos, é outro podcast, também já Sim, estamos fartos de exato. saber que não é. Sim. Não é? Tipo, está toda a gente em pânico, e claro que a minha vai acusar mais, não é? Pronto. Infelizmente não conseguimos chegar a acordo com a escola, porque eles, quanto mais nós dissemos que não às adicionais, mais eles apertaram a Leonor para provar que realmente a Leonor não conseguia fazer as claro. fichas, as ditas das belas das fichas. Eu pensava, só há fichas para conseguir avaliar, não há mais nada. Ele já mandava as fichas todas pelo ar. E eu, só conseguimos fazer isso por fichas. Pronto, o professor Júlio teve que entrar em cena, deu-nos um diagnóstico de fobia escolar. Ela saiu antes de acabar um ano da escola. E foi uma época muito difícil, não é? Porque ela saiu antes de acabar o ano com um diagnóstico de fobia escolar e a professora passou-nos para o terceiro ano de uma maneira muito... Jogada, né? Sim, de uma maneira... Não, eu vou passá-la porque ela já tinha reprovado. Ela não podia reprová-la duas vezes, não é? Ela tinha reprovado no ano anterior do Covid, portanto agora, não é? Ela tinha que a passar, porque senão ela ia chumbá-la e ela tinha que a passar. Pronto. E então nós aí dissemos, ok, vamos, pronto, conhecemos pessoas muito importantes que nos ajudaram muito nessa altura, que tinham percursos em ensino doméstico. Portanto, voltámos para a escola da professora Filipa, não é? No Porto, para a escola da Ponte, que gostámos muito. Inscrevemos-la no terceiro ano, que era o ano que ela ia frequentar, mas em homeschooling. Tínhamos, como não... Porque o homeschooling tem que ter uma escola de Tem apoio. que ter uma escola Ok. que depois vê, não é, o que é que nós andamos a fazer com a criança. Então a professora Filipa atendia ela em casa, é isso? Não. Nós inscrevemos-la e depois nós, o homeschooling, são os pais que são responsáveis pela ok. Pelo educação ensino. e o Sim. ensino. Certo. Só que, como eu acho que ser os pais ensinar é um bocadinho difícil, Sim, muito. psicologicamente, Sim. e é um bocadinho difícil mesmo, não é? E foi a não professora somos Filipa professores, né? Exato, foi a professora Então, Filipa que me ensinou isto, que me disse assim: não é mãe, as minhas filhas, que eu sou professora, dizem-me, tu não és minha professora. Portanto, são papéis que se misturam, não vale a pena. exatamente. Tem a ver com papéis. E então nós contratámos uma professora e essa professora estava num ATL com ela, para ela ter dimensão social. Sozinho? É 1 a 1? Era 1 a 1. 1 a 1, ok. Exatamente, era uma professora para ela e dava-lhe a matéria, não é? Das matérias que tinha que dar, e ela estava incluída no ATL, portanto havia sempre miúdos, havia sempre recreios, havia sempre pausas. ok. Em vez de ir para a escola, ia para um ATL, não é? Houve vários ATLs. Pronto, e a experiência foi muito boa, porque, por exemplo, depois de sair desse evento de fobia escolar, nós arranjámos uma professora. Depois essa professora teve durante 2, 3 meses sem fazer nada de escola, que era para não agravar a fobia, não é? Pronto, teve muito tempo só a trabalhar com ela e a criar relação e tal. Essa própria professora depois teve um problema e nós parámos e arranjámos outra, tivemos que fazer adaptação com a outra, ou seja, ela acabou por começar a trabalhar a sério em fevereiro. Ok. E nós chegámos a junho e como, lembra-se a lei da flexibilização, eu virei-me, Mariana... Era a professora Mariana, que a Leonor adorava e que gostava muito da Leonor. Mariana, pronto, tivemos pouco tempo para trabalhar o terceiro ano, não é? Se calhar, agora, no quarto, depois compensamos, não é? Pronto, o que é que... E a escola, aqui eu conheço pouco ainda, né? Mas no Brasil, os conteúdos se repetem, o que é bom. Então, a gente sempre vê alguma coisa de novo. Aqui é assim também ou não? de novo, mas mais profundamente. Perfeito. Mas então tem vai sempre essa aprofundando. chance, isso. E ela virou-se para mim e disse-me assim: não, mãe, já está tudo. Eu já trabalhei tudo com ela trabalha super bem. Já me faz fichas outra vez. Já está tudo. Olha, só me faltam os números romanos porque ela não gosta. Pronto. E eu ainda não arranjei. Eu assim, vou-lhe comprar uns livros do Asterix para ver se dá, que eu gostava e tal. Mas também não pegou. Mas, não é? E eu lembro perfeitamente ela me dizer, eu ficar altamente surpreendida. E eu, como assim? Já trabalhou tudo ela? Mãe, ela trabalha super bem. Ela ia-me dizendo que ela trabalhava bem, mas daí a tratar toda a matéria do terceiro ano, que era o terceiro ano, muito exigente, muito complexo, que ela nunca ia conseguir fazer. Março, abril, maio, junho. 4 meses.
É isso. Está feito. Com alguém ali que eu tava afim na relação, investindo um tempo. Né? Não precisa ser ficha, se não era ficha, era de uma outra Acabou de forma. fazer Investiu na ficha. relação e a ficha veio Depois depois. a Mariana foi colocada, tivemos que arranjar outra professora, a professora Karina ficou Mesmo com com todos ela. esses percalços. Quarto ano, mudámos da ATL, quarto ano, teve com ela quarto ano, e claro, e depois tínhamos professora de inglês, trabalhámos inglês com ela, com a professora de inglês, tínhamos a professora de música, a professora Misé, que está com ela até hoje, tínhamos uma pessoa que depois começou a entrar para a matemática no quinto ano, porque realmente a matemática custava ali um bocadinho mais, ela não gostava, e para não sobrecarregar a persona da Karina, que dava tudo, não é? Quinto ano já é assim mais exigente, Sim. então nós tirámos a matemática. Tínhamos a Andreia, que fazia artes e era a professora dos transportes, a levava a andar, ela sabe as linhas todas do metro, as linhas todas do autocarro, a levava a passear, claro, montámos toda uma equipa ali à volta. É muito exigente, mas é altamente recompensador, é. E hoje ela conseguiu, não é? Tipo, ela tinha, não é? Ela fez o quinto ano no ATL e no quinto ano, o ano passado, nós começámos a achar, ela já estava a ficar muito grande, não é? Foi aquela curva, aquela Sim, a adolescência, né? a adolescência a Maturação, vir, aham. e começámos a achar que este modelo, que em tempos foi o modelo que a protegeu e que a permitiu crescer, não é? Porque se eu não a protegesse naquela altura, eu ia lançá-la para as adicionais e E ela sei lá o não, que ia acontecer ali. não sabe-se lá o que é que ia acontecer. E é como diz a Marcela, era um percurso sem volta. Pronto, ela não consegue, coitadinha, está feito. Exato. Vamos à nossa vida, não é? Agora era muito pequeno, era muito pequeno para ela. Então começámos a ver colégios. Isso, olha que maravilhoso, né? E Toda a ela- história de adaptar É. ao novo sujeito que vai vai aparecendo desabrochando, todos os dias. Exato. Já não é a Leonor da creche, nem Isso, nem a Leonor da outra. primeiro ano. Uhum. E então, pronto, demos o salto de fé, muito acompanhados por uma psicóloga, começou a acompanhá-la sempre para o Colégio Júlio Diniz, que tinha uma professora de educação especial que me fascinou a maneira como ela falava. Eu disse, pronto, é isto que eu quero, olhar para as pessoas como elas são, com respeito, igual, não é? Está a correr muito bem. Os primeiros 2 meses não foram fáceis, porque ela, a entrada custava-lhe muito. Ela tinha que processar e chorar e dizer que não queria ir, que não queria ir. Eu tinha que estar ali com ela 1 hora às vezes. Mas depois ela entrava e ficava super bem. Fez amigas, está a tirar boas notas, a tudo menos a matemática. Mas não deve ser a única aluna do país. Ah, olha, eu acho que é, Sara. Eu acho que ela é a única aluna de 13 anos que não gosta de matemática. Do mundo, não é do país com dificuldades não. a matemática. Do mundo. Está a correr muito bem, ela vai super feliz para a escola, prepara os trabalhos de casa, prepara a mochilinha dela, vai feliz e contente. Para nós isto não tem preço. Não tem preço. Ela andar feliz e contente a ir para a escola não tem. Não é? E para quem nos dizia que ela não ia conseguir fazer a 3ª classe, ela está a fazer conteúdos de 6º ano, que eu quando a ajudo nos trabalhos de casa tenho que ir ver ao Google, porque já não sei. Eu tenho certeza. Portanto, já não sei. Por Sim. isso, acho que o que é que eu queria aqui dizer, que sei que temos que acabar, e contámos muito pouco da história da Leonor, mas pronto. Não, mas muitas. Eu acho que aqui talvez o palco fosse mais de vocês pais, né? De terem essa atenção, esse cuidado de. Não é a Leonor, não é autismo, não é perturbação da fala, não é afasia, não é. Não, é a Leonor e o que ela precisa. Cavalo importante, a terapia da fala importante, homeschooling agora, depois vamos público, privado, e dançando a música Leonor. Eu acho que se a gente pode está deixar sempre a uma variar, mensagem, é isso mesmo. é sobre isso. E o nosso filho tem uma música e ele vai variar, depende da professora, e depende da instituição, e depende de medidas adicionais ou não, o currículo e pá. Então, é um tanto instrumento junto nessa orquestra. O que eu queria aqui dizer é que eu agora, a Leonor com 13 anos, dizer que ela é neurodivergente, até dizer que ela é autista e o que é que isso significa, já vai pesar pouco para ela, porque ela já se conhece, ela já cresceu, ela já se desenvolveu, não é?
a gente já a conhece e ela cada vez se conhece melhor e vamos nos continuar a conhecer. Mas que peso isto teria se eu me tivesse rendido à primeira professora que queria dobrá-la? Sim. Não é? E drogado, por exemplo. A criança, não é? Porque ela é que tinha um problema. O que é que teria acontecido se não tivesse havido a professora substituta? Sim. Eu ia achar que o problema era da Leonor. E o problema não era da Leonor. O que mais me dói neste percurso todo é que quando eu mudo as circunstâncias da criança, a criança floresce. Reage, exato. E muitas vezes o que nós vemos são os profissionais a porem a culpa na criança e a porem a culpa nos pais. E isso aí é que me dói. Porque assim, nós é que somos os adultos. Nós é que temos o córtex frontal desenvolvido. Mas depois a criança é que tem que fazer as coisas Que como isso nós acontece queremos. com 25 anos. Só Mas para depois deixar a esse parênteses. criança é que tem que fazer. A criança é que tem que acontecer. E nós não saímos dali. Nós não saímos, tem que ser assim. Sim. Isso é que me mexe. E aí é que, não é? Dá trabalho, dá. Mas é assim, eu lembro-me de estar a ver a Leonor por cima do portão, na escola da Ponte, toda contente, no segundo ano, toda feliz, eu radiante, e uma mãe ao lado também. E a dizer, ai, está tão contente. E a mãe a dizer-me assim, eu sim, sabe que ela chorava muito na escola antiga, eu agora mudei, ela está toda contente aqui. E assim, qual é o menino que aprende sem estar feliz? Qual é o adulto que aprende sem estar feliz? Isso, Sara, eu gosto tanto de trazer esses paralelos, porque quem é o adulto que está recebendo uma notícia difícil no telefone e não fica andando de um lado para o outro? Eu faço isso bastante. Quem é o adulto que tá, talvez, numa entrevista de emprego e tá, assim, balançando as pernas, aqui na mãozinha, mexendo em alguma coisa? Quem é que não faz isso? São E comportamentos regulatórios. quem faz formação? Quando a gente gosta de um formador, a gente fica assim colado. Quando a gente não gosta do formador, a gente está, ora bem, logo depois tem que ir às compras, e depois tem que ir fazer o jantar, e depois tem que... Exato. Então, uma criança não vai ser assim? Se o professor não consegue captar a atenção dessa criança, e aí é que está a profissão mais importante do mundo, não é? Se não consegue captar a atenção dessa criança, é o problema da criança? Exato. Ai, porque eu estou nervosa porque tenho que acabar os conteúdos do Ministério e a criança está-se a passar. O problema é da criança. Exato. Vamos pô-la nas adicionais, que é para eu poder escrever os meus relatórios, que é para correr tudo para ficar em paz. Exato. E a criança, o futuro da criança fica Em hipotecado. jogo, exatamente. É preciso muita força para ir contra a escola. Nós tivemos muito apoio e somos pessoas muito informadas e muita capacidade, não é só a capacidade financeira, mas também a capacidade de apoio social e de apoio de conhecimento profissionais que nos digam a vossa filha vai ficar bem. Porque tirar uma criança da escola, imagino o que é que isto é para uns pais. Claro, Não claro. é? E dizer assim, E oh meu Deus, se calhar estou a fazer pior a emenda que o soneto. Claro, e não até é? porque a gente compara com a trajetória que nós tivemos, que foi uma trajetória escolar, é o lugar que a gente conhece, é o lugar que os primos, os amigos, os irmãos, a maioria. Mas não, a gente precisa bancar, né? Ter essa força de falar, não, para minha filha neste momento. Pra Exato. Minha filha, neste E momento, neste não é o momento, melhor. O melhor para a minha filha foi ir para o colégio. E não quer dizer que ela entrou no colégio toda E foi contente, fácil, e foi foi- fácil, exato. não. Tivemos aquele mesinho dela a chorar e gritar e a fazer cenas maravilhosas na entrada da escola. Foi ótimo. Dolorosas. Eu ficava estourada. Mas era o que dizia o professor Júlio, como é que ela fica depois? E eu, toda a gente me diz que ela fica ótima o resto do dia. Pronto, então é porque ela precisa desse momento consigo para deitar fora a ansiedade e o medo de uma coisa nova, que é um desafio para ela, Sim. não é? E ela deita isso fora para si, porque, por exemplo, com o pai ela não conseguia fazer isso. Você Para mim, é a ela figura conseguia de- fazer. Exato, que ela se Ela sente- deita isso para fora e depois dela deitar isso para fora, ela dizia: Pronto, mamã, Tô pronta. pronto, mamã, eu vou, vai correr bem. Ai, Tu és que capaz, tu és lindeza, capaz, eu que vou, tu vais lindeza, correr que bem. lindeza. Gostava-me, porque eu estava ali com ela uma hora a ouvi-la Claro, barrar. e vendo os olhares, não é? Das pessoas passar, pronto, não sei se Isso a estavam... gente, isso a gente já, Já com aprende 13 a- anos já não nem liga. olho. Pronto, já se ri e tal e diz, pronto, olha, é assim, hoje está a correr mal. Uhum. Mas sim, não é? Mas gostava-me de ver a miúda naquele sofrimento. Mas eu sabia que se eu desistisse naquela altura, também, não é? Se ela, agora vê-la feliz é uma maravilha. Exato. Exato. Às vezes eles precisam daquele impulso. Quem não precisa? E quem, Eu não olha, precisei de ligar para a minha prima e dizer assim, ai, hoje de manhã, estou tão mal. Isso sim. Correu muito mal ontem o dia. Exato. Eu não precisei de ventilar um bocadinho antes de vir para Exato, aqui. exato.
Quem não precisa. Quem não acolhe um choro, uma catarse dessa, é porque não sabe o valor que ela tem. Porque é extremamente... pronto, agora eu vou, mas eu só precisava sacudir isso pra fora, falar com alguém, né, da minha confiança, que pudesse receber isso Uma tudo. miúda que teve uma fobia escolar, que correu 3 escolas, 3 ATLs. Portanto, o autista não gosta de mudança. Olha, no meu caso, a mudança foi o que permitiu a vida da Leonor e o crescimento da Leonor. Porque eu acredito mesmo naquela coisa do marceneiro ou do jardineiro, não é? Ou somos um marceneiro para fazer a cadeira, ou somos um jardineiro para fazer a planta crescer, que se diz sobre a maternidade e a paternidade. Sim. Não é? E eu acho que nós realmente somos jardineiros. E às vezes há culturas e plantas um bocadinho mais exigentes, que a gente tem que estar sempre a mudar para o sol ou sempre a mudar para a chuva. Água de mais, água de menos, exatamente. Mas eles estão a crescer. Não é, não vou dizer ao pinheiro, não, agora, não é? Se eu não vou regar, quem é que vai regar? Exato. Exatamente. Se eu não a ponho num ambiente em que ela consiga estar tranquila, quem é que aprende em pânico? Isto vale para uma, vale para outra, vale para todos. Vale para todas, gente. Essa senhora que estava a ver de cima dizia-me: ai, não me diga, é que o meu filho chora todos os dias há 2 anos para vir para a escola. E não o mudou? E ela: não, dizem-me que é mau para ele mudá-lo, que ele tem que se habituar, que tem que ser resiliente. Isto custa-me, porque depois à custa da resiliência há ali uma violação. Dos limites, exatamente. À E aí custa que da vem o conversa trauma. da resiliência, as pessoas violam, não é? E a definição tem muitas definições, né? Mas numa instância bem grande, né? Maior seria... O trauma é justamente a violação de um limite. Eu não respeitei um limite que eu precisava, seja ele na esfera que for, mas violaram esse meu limite. Então, lógico que isso vai ser difícil para mim. Eu tô Assim, sendo 2 violada. anos, 2 anos, ainda não se adaptou. É assim, há um período. Claro. Mas depois de um período, ai, mas não Nem muda 8, porque nem vai ser 80, pior, né? eles têm que se Não é por habituar. qualquer choro de 3 dias que vai mudar de escola, senão também não vai parar em escola nenhuma. Exato. Nem tanto, nem tão pouco. É isso. Nem tanto, nem tão pouco. 2 anos a chorar. E eu fiquei a olhar para a mãe e eu: oh mãe, mas mude-o. Se ele não está bem, mude-o. 2 anos. 2 anos na vida de uma criança. É imenso tempo. Exato. É muito tempo. Sara, qual seria, assim, uma mensagem final que você daria para uma família que esteja nesse momento aí da primeira sinalização da escola? Como que perceber, será que o meu filho vai ser melhor beneficiado por um diagnóstico ou não? Qual você acha que seriam, assim, os sinais importantes para, né, você que já passou e tem essa clareza? É uma pergunta difícil, eu sei. Então, para mim, o mais importante a pergunta é: o que é que dá paz aos pais e porquê? Ou seja, se eu fizer este diagnóstico, isto vai-me trazer paz? Porquê? Não é? O que é que isto me vai E trazer? serve a quem, talvez? Isso, serve a quem? E depois pensar um bocadinho a longo prazo. Pensar que se tem uma criança, biologicamente está em desenvolvimento. O que está a acontecer agora pode não acontecer daqui a 1 ano, pode não acontecer daqui a 2. A malta cresce, a malta desenvolve. Então, às vezes, nós vemos isso quase como uma cristalização. E é importante perceber que isso não é cristalizado. E, portanto, a longo prazo, não é? Se eu acredito que o meu filho ultrapassará estas dificuldades, vai ser interessante para ele ficar escrito aquilo que querem escrever agora, ou isso não vai ter importância nenhuma? A Leonor de Geraldo Ostres, não é? Isso aí foi importante. É importante para nós, no nosso percurso, ou não? Se ela consegue, se eles se conseguirão adquirir as competências, o que é importante ficar escrito e o que é que não é importante ficar escrito? E como é que eles veem que as outras pessoas vão ler isso? Porque às vezes eles pais leem isso de uma maneira, mas os professores, não é? Leem isso de outra maneira. E se os professores vão desistir do filho, como é que o filho vai conseguir? Isso. Não é? Então, pensar um pouco nisso. O que é importante que fique escrito e o que é que não é importante? O que é que pode mudar? Se calhar em 6 meses.
E até talvez se tiver que ficar escrito, quais são as palavras, né? Porque uma coisa é eu Isso. falar que a criança é X, a criança tem isso. Outra coisa é, neste momento, apresenta um comportamento tal. É completamente diferente. Exatamente, exatamente. A maneira como a professora me fez eu não sei se devo ir buscá-la ou não devo ir buscá-la. Foi completamente diferente de dizer ela tem um problema e não se chega aos miúdos. Uhum. Ó, vai arranjar um papel, porque. Exato. É ser gentil, né? Com os pais que vão receber alguma notícia que não sabiam, porque também é importante dizer, a criança ela é diferente em casa e na escola, e ela tem direito de ser diferente. Nós somos diferentes. Eu não sou a mesma pessoa com meu marido que eu sou no meu trabalho, com a minha mãe, com meus amigos. E no fim do dia Então, estamos sempre dependentes das pessoas, então escolham bem as pessoas que perfeito. estão Ótimo. à volta dos vossos filhos. Se os vossos filhos não gostam da pessoa, não ponham sempre. Então, quando são crianças, normalmente é sempre a culpa da criança, porque a criança é que tem que se adaptar, porque a criança é que tem que isto e que tem que aquilo. Ouçam mais os vossos filhos, confiem nos vossos filhos, escolham, tentem outras pessoas, porque depois, se calhar, com outra pessoa o resultado é diferente, a culpa já não era do vosso filho. Uhum. É isso. Sim ou não? Muito bom. Muito bom. Então, como é que era? Ah, ela não ia conseguir fazer a terceira classe, está a fazer o sexto, num colégio. Não é? É isso. Sejamos os primeiros a aplaudir na plateia da vida dos nossos filhos, né? Se nós não apostamos neles de pequeninos, depois como é que eles vão crescer, vão conseguir fazer grandes? Exato. É assim, de pequeninos é que é a altura para apostar. Eu não sabia o que é que isto ia dar. Ainda não sei o que é que isto vai dar. Eu não sei onde é que ela vai parar. Mas isso não é para eu saber. É só para eu fazer aquilo que eu posso a cada momento, para ela estar feliz, para ela estar tranquila, para ela estar bem. Porque nenhum miúdo aprende sob stress, nenhum miúdo consegue... Na pressão, é isso. pressão, Sim. ela estar bem. A partir daí o resto vem. Onde é que vai parar? Se ela um dia vai para adicionais, não sei, se calhar. Mas não ia ser aos 8. Não se pode desistir dos miúdos tão cedo. Por pior que seja o problema. São muito pequeninos. Eles podem se desenvolver mais tarde, não é? Em vez de ser aos 8, desenvolverem-se aos 10. E se aprenderem a ler aos 10? E se aprenderem a ler aos 12? Que influência é que isso vai ter na vida deles, por exemplo, quando tiverem 20? Ninguém está a perguntar com que idade é que começou a ler, pois não, Marcelo? Não me perguntaram isso hoje. Nunca, não perguntaram, pois Não. não. Nem perguntou com que idade é que eu comecei a ler. Eu só Olha. comecei a ler na terceira classe. É isso. Porque eu estava numa escola moderna em Lisboa e usava um método diferente. Então, que influência é que tem se ele não aprendeu a ler na primeira? Ok, como é que ele vai aprender a ler? Pronto, vamos procurar outro método agora. Procurem alguém que acredite no vosso filho, porque alguém que não acredita não vai ter o resultado. Tem que ser alguém que acredite que o resultado vai chegar. Depois o resultado pode chegar ou não. Mas é assim, se a pessoa não acreditar, seguramente Não virá. não virá. E não é a criança que tem que fazer o resultado sozinha. Ela é que é a criança. É isso. Obrigada. Acho que não teria forma mais impactante e bonita e verdadeira e real de terminarmos essa temporada do podcast. Eu sou muito grata, Sara. Obrigada pela tua presença aqui. Sei que não foi fácil chegar aqui hoje, mas tenho certeza que o que você entregou é de um valor inestimável. Mesmo. Acho que no mínimo para fazer as pessoas se incomodarem no lugar que elas estão sentadas, sabe? Não necessariamente mudar de cadeira, mas, poxa, tá incômodo. E o que tá incômodo? E só esse pensar sobre a forma que eu tô cuidando dos meus filhos, as escolhas que eu tenho feito por eles, porque fazemos as escolhas por eles, né? É importante dizer isso. Então, só desse arranhar esse disco, acho que já saímos daqui com muita coisa, muita. Então, quero mesmo te agradecer. Ora, essa. Pela tua história, pelas tuas filhas, pela tua família. Obrigada mesmo pelo seu tempo. Obrigada, eu. Obrigada por ter fechado aqui com chave de ouro. Obrigada, eu. E para você que está nos acompanhando, obrigada pela tua audiência, pelos teus comentários de apoio, pelo teu carinho. Espero que você tenha gostado de ter voado conosco nessa viagem. E eu te vejo numa próxima temporada. Em breve, tomara. Tchau, tchau. Até breve.